Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. Olá, esse é mais um Esfera Podcast, eu sou Silvio Jaca e hoje, como sempre, trazemos ótimos convidados para trazer a sua experiência, falar de várias informações úteis para você, falar de carreira, falar de empreendedorismo, falar de esporte também, entretenimento, por que não? Mas sempre com informações úteis e muito conhecimento para você. Hoje eu tenho um convidado mais que especial. Todos os convidados que nós trazemos são especiais, mas esse aqui, ele tem uma história particularmente bem mais legal, porque além da carreira, ele vai falar também sobre esporte, sobre projetos sociais e sobre segurança. Coronel Monteiro, comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar na capital Palmas, aqui no Tocantins, tem uma responsabilidade muito grande, porque cuida de todo o plano diretor da nossa capital e ainda faz operações conjuntas com outros batalhões, né, nas proximidades da cidade. E é uma pessoa que tem uma visão muito ímpar, né, de segurança pública e também da área das, não vou falar de redes sociais, mas da comunicação, né? Uma pessoa que faz parte de todo um conjunto dos novos comandantes, né, as pessoas mais novas na Polícia Militar e que vem trazendo sempre inovações. Por exemplo, as redes sociais das polícias militares, a Polícia Militar aqui do Tocantins, particularmente, é muito bem feita. E eles fazem um trabalho sensacional. E vários projetos. E claro que eu não vou falar isso. Ele mesmo vai falar. Então, peço que o senhor se apresente para os nossos telespectadores, internautas e ouvintes, Coronel. Quem é o senhor e como que o senhor foi parar lá na PM? Quanto tempo que o senhor já está lá e os trabalhos inovadores que vocês têm feito? Tá bom. Silvio, queria agradecer, né, pelo convite, né? Estou honrado aqui por receber o convite. Os nossos ouvintes aí da Esfera Podcast, para mim é uma grande satisfação estar aqui, né, hoje nesse espaço, né, tão importante, né, o Silvio representa muito, né, somos amigos há um bom tempo e nos últimos anos a gente se aproximou e a gente vê o trabalho sério que você faz, né, que o Silvio Jaca faz, que o Cindy Perito vem fazendo aqui no estado do Tocantins. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui. Esse ano que eu completo 20 anos de polícia, Silvio. 20 anos. 20 anos de polícia, 2 décadas, né? Entrei com 18 anos na instituição. Então, assim, tava ali naquele momento, né, de decisões. E eu falo assim... Uma cara de garoto ainda, mas já vai para 20 anos de carreira. Os caras falavam, pô, mas você tá novo. Eu falei, cara, parece que eu já vivi várias vidas, sabe? O policial é igual placa de caminhão, né? Desse jeito, a né? quilometragem é bem... Às vezes a pessoa fala, pô, mas você tá novo. Eu falo, cara, mas você olha assim, eu tô com 2 décadas. Eu tenho mais tempo de polícia... Né? Ou seja, eu vivi mais dentro da polícia, as minhas memórias, né, são mais dentro da polícia do que antes da polícia, né? Que quando a gente fez o CFO em 2005, né, sou oriundo do curso de formação de oficiais, sou da 3ª turma de oficiais que formaram aqui no Tocantins, inclusive estamos com o CFO, né, em andamento aí, né, tivemos as inscrições. O concurso né? já tá, encerramos já encerrou as inscrições. Então, assim, um concurso que estava muito esperado, né, Silvio, há muitos anos que a gente muito concorrido, muito esperado. Muito concorrido, muito esperado. Então, estamos aí, ó, quem está nos assistindo aí, os concurseiros, né, estamos na expectativa de recebê-los aqui na nossa instituição. Então, sim, completamos 20 anos. Atualmente, estou tendo aí o privilégio, a honra e a responsabilidade de comandar o 1º Batalhão, um dos batalhões mais tradicionais do nosso estado, né, onde nasceu é o coração ali da capital, né, que cuida do coração da segurança da capital. Então, é um batalhão que a gente tem, eu acho que assim, todo oficial, né, ou ele pensou, ou ele sonhou, ou de alguma forma ele se imagina ali, né, na posição. Não era diferente de mim. Tive a oportunidade de ser 2 anos, né, 2 anos como subcomandante da Coronel Marlene, Tenente Coronel Marlene, um abraço para ela tá lá em Porto Nacional comandando o 5º Batalhão. Já foi feito o convite, esperamos você aqui, Coronel. Coronel Marlene, né, foi um tempo também muito bom, que ficamos ali quase 2 anos juntos. Também tive o privilégio de ser subcomandante do Tenente Coronel Fioravan, que foi um momento de muito aprendizado. O Coronel Fioravan, acho que já tinha uns 10 anos que ele comandava, né? Ele sempre passou por funções de comando, então agregou bastante na nossa carreira. Fiquei alguns meses com ele e tive a oportunidade recente, né, dessa carreira recente, de passar como subchefe da comunicação social. E aí você falando, é muito importante, sabe, Silvio? Quando a Polícia Militar, as instituições públicas, né, a Polícia Civil, Secretaria de Segurança, né, enfim, Instituto de Identificação, a gente precisa ocupar esses espaços. São espaços de poder, são espaços onde as pessoas estão e
e elas precisam conhecer. E a gente falava até há pouco assim, não tem como eu gostar, ou eu respeitar, ou eu entender como funciona se eu não conheço aquela pessoa, aquela instituição. Para você casar, você tem que conhecer uma pessoa, né? Como é que eu me apaixono, né? Eu preciso conhecer. A segurança pública não é só prender gente. Não é só prender jeito. A gente tem que superar Vai essa além, discussão. É muito... vai educação, esporte, Exatamente social. isso. Exatamente. Que a gente ações fala assim, sociais, né? o papel da polícia é prender. Não. Também é prender. É evitar que pessoas precisem ser É presas. isso, mas se acontecer o crime, de certa forma, já teve uma falha social. A PM falhou, a segurança pública falhou, a educação falhou, o Estado falhou, a prefeitura falhou. Então, assim, todo mundo falhou. O sistema social como um todo falhou. E aí, assim, cabe a nós, a PM vai prender também, mas o nosso papel é justamente esse, é a preservação, é a prevenção criminal. Então, sim, e esse é o desafio. E levar isso também para as redes, né? Quando você falou, principalmente com a internet, né? Com a popularização, com esse crescimento e também como esse alcance que a internet alcançou, as redes sociais alcançaram, o poder que migrou dos meios de comunicação de massa, né? Que antigamente as pessoas nem falam mais. Ou se até nós, né? Se a gente for olhar assim, meu pai, eu lembro do meu pai, cara, que ele esperava todo dia o jornal, o Popular, né? Não, eu tô falando aqui, não sei se tem São Paulo, mas na época, né? O jornal O Popular chegar em casa para ele ler e sair. Tinha o horário do Jornal da Noite na emissora. A gente sentava para jantar em uma emissora, né? E sentava para esperar ali aquele momento. Era normal isso. Era uma cultura familiar. Era uma rotina. Era uma rotina. Então, assim, esse poder, ele migrou. Então, hoje eu não preciso esperar o jornal, eu não preciso esperar o meu jornal impresso, né? Talvez os meninos que eu tô vendo, garotos, né, que ficam nos assistem, ele nunca viu um jornal, às vezes, ou se viu, foi poucas vezes na vida. Sentou na frente de uma TV para esperar o horário, porque você tem... de imediato, é sobre demanda. É isso. Hoje você quer notícia, você abre o celular na hora que você quer, de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, na hora do almoço. Exatamente. É instantâneo, Em tempo real. Em tempo real. Então, sim, tive essa experiência, né? Em 2020, fiquei como subchefe, depois voltei para ser o chefe de comunicação. E uma das propostas é essa, né? É levar isso. A polícia, ela precisa alcançar esse público, ela precisa ocupar esses espaços de poder, porque são espaços importantes, né? A comunicação... E as pessoas gostam. As pessoas gostam de ver a rotina policial. As pessoas gostam de participar, de acompanhar e de dar opinião. As pessoas adoram dar opinião. Todo mundo é especialista em futebol, verdade. Segurança pública, né? É verdade. Já é Copa do Mundo, eu tenho especialista, eu sou especialista em futebol. O brasileiro, ele gosta. Aí começou a eleição, eu sou... Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Mas assim, a gente tem que aproveitar o lado bom. E já que a gente está falando disso... Como que o cidadão tocantinense, brasileiro, ele pode acompanhar as redes em tempo real aqui da segurança pública, falo na área da Polícia Militar? Tem o Instagram vou divulgar aqui. Deve. Então. Qual o Instagram do 1º Batalhão e da Polícia Militar? Inclusive, eu tô aqui com o subtenente Rezende, que tá me acompanhando, que assim, é um cara aqui, diferenciado, assim, ele que cuida das nossas redes ali no 1º Batalhão e, enfim, deu um up. E é importante isso que ele faz, esse trabalho que a gente tem que valorizar. É o Kevin, o Rick que tá aqui, cara, esse papel é muito importante, né? É importante que esses profissionais da comunicação, eles têm feito. Então, o Rezende está aqui comigo, né? Hoje nós temos, né, 1BPM_PMTO, né? O nosso Instagram, 1BPM, no 1º Batalhão, _PMTO. Siga as nossas redes, as nossas operações, que a gente, é claro, né, dentro do que é possível divulgar, mas, enfim, as aproximações, as ações sociais. Hoje o batalhão, como o Silvio falou, não é só prender, né? Eu tenho um trabalho preventivo. E os nossos projetos, hoje eu te falo com muita tranquilidade, nós temos o maior projeto social do Tocantins. Sem sombra de dúvidas. Hoje nós atendemos muitas crianças e adolescentes ali no 1º Batalhão. Boa parte deles, uma parte considerável que vem da base em que a gente, em uma situação financeira que precisa ser apoiada. E lá é futebol, artes marciais. Tem a corrida... A pista Carapanã. Nós temos uma pista Carapanã que eu atendo lá, Silvio. Corrida rústica, né? Além isso, agora é dia 8, a gente faz a corrida rústica, mas ela fica aberta o ano todo. Então a gente reforma ela agora em junho para atender escolas, para atender igrejas, para atender empresas. Já nós vamos falar sobre cada um desses projetos e vamos dar um ponto especial para Steve Reis, que é o maior evento de corrida rústica do Tocantins, né? E da região norte. Da região norte do país, toda, né? Você pode colocar qualquer... Te falo assim, você não vai achar o que nós temos aqui. Já participei, vocês podem... Correu bem, hein?
Vocês Provavelmente. podem dar uma olhada tanto na... Tem o Instagram da Steve A Reis? Steves Reis tem. Qual que é? Steves Reis PMTO. Steves Reis PMTO. Arroba Steves Reis PMTO. Você vai ver a imagem. Você pode ver no meu Instagram também. Tem vários vídeos da minha isso. participação lá no passado. Saiu Aproveita. limpinho, né? Saiu limpinho de lá. Sim, saí impecável. Impecável. Né? Você também aproveita, acessa aí @Esfera Podcast, já se inscreve no nosso perfil. Aliás, siga nosso perfil do Instagram, né? No Esfera Podcast. Siga lá o 1BP, @1BPM _PMTO. PMTO. Siga e se inscreva no nosso canal Esfera Podcast no YouTube e ative as notificações para você receber novas entrevistas como essa. E gostou? Comente, faça sugestões, faça perguntas que a gente vai trazer ele outras vezes aqui, o Coronel, para responder perguntas sobre segurança pública, sobre os projetos sociais lá. E não se esqueça, não custa nada para você, vai lá e clica aí no joinha, faça um comentário, se inscreva e compartilhe com seus amigos, parentes e seus inimigos também. É isso aí mesmo, mas a gente finalizando, então sim, temos os nossos projetos, temos as nossas, cuidamos do patrulhamento na capital, assim, do serviço ordinário, né, da segurança preventiva. Então, assim, hoje a gente atende todo o coração, o plano diretor. Plano diretor norte e sul, Isso, é tudo por conta do nosso, 1º Batalhão. Né, todo por nossa área rural de Palmas área rural também. De Palmas. Hoje nós temos aqui, somos a única unidade da capital que conta com a patrulha rural. Inclusive inauguramos recente. Agora tem a patrulha rural isso, aqui no 1º Batalhão. No 1º Batalhão, que eles atendem, né? Cadastramos vários moradores. É uma população que vem crescendo na capital. Olha, eu não sei quem teve essa ideia, mas é uma ideia sensacional. Porque a área rural... Eu fui policial militar e trabalhei no 1º Batalhão, onde ele comanda lá, 20 anos atrás. Eu, pelo menos, dá pra ver que eu sou velho, né? Ele é jovem. Não, eu também já tô nessa vibe. Eu lembro que havia uma carência muito grande de atendimento a essas áreas, de mapeamento, o próprio atendimento, porque para você encontrar, às vezes, uma chácara dessas aí, uma fazenda, era uma dificuldade. Conhecer, né? Hoje já é tudo mapeado, já é referenciado. Exatamente isso. Tem uma patrulha específica para essas áreas, né? Com treinamento específico, porque não Forçados. É chegar de qualquer jeito, porque é área de mata, área de cerrado, que é mais difícil acesso. Você não tem acesso. internet, você não pega internet. Não tem sinal de internet, então tem todo um treinamento especializado e o 1º Batalhão conta com isso, né? E o que é bacana, Silvio? A gente cria uma ponte, né? Um público forte da nossa capital, que a gente cria uma ponte, que às vezes as pessoas nunca viriam uma viatura ou nunca teriam contato. Então a gente consegue alcançar. A sensação de segurança é muito mais forte, porque tem a presença da viatura, do policial. E tem o ele conhece pelo nome. Exato. Tem o telefone. Eu não consigo. Por mais que a patrulha rural não esteja de serviço, Silvio, eles têm um acesso, né? Então aquele chacareiro, aquele morador, ele liga para o nosso comandante de patrulha rural e ele já faz o primeiro atendimento, já consegue a localização. No caso, mesmo que ele não esteja de serviço, ele já passa para outra viatura a localização. Então isso aproximou bastante. Além de outro ponto, né? O ladrão, o que tem o lobo, né? Nós estamos cercados por lobos também, né? Que ficam procurando as suas vítimas, ficam procurando ambientes para cometerem seus crimes. Ele busca a oportunidade e a conveniência. É isso que ele quer, a oportunidade e conveniência, né? Um ambiente, uma vítima que ele julga ser fácil. Então ele vai lá. A polícia militar não vai, ninguém vai. Então ele vai, e vários já me falaram isso. Fala, comandante, e no dia que nós inauguramos a patrulha rural, eles falaram, comandante, antes esses criminosos, eles ficavam rondando, eles sabiam que a gente não tinha acesso, não via viatura. Com a patrulha rural lá, a presença preventiva e o alcance potencial preventivo que nós conseguimos através da patrulha rural, que é um patrulhamento especializado, é um patrulhamento também com foco no agressor, vamos monitorar, quem é que está por aqui? Eu já te conheço, e a maioria desses criminosos, ele já tem algum tipo de passagem criminal. Infelizmente, o nosso sistema é leniente, ele permite que esses agressores, esses criminosos, se tornem uma profissão no nosso país. A polícia evoluiu, o que eu vejo aqui, agora eu vou fazer um comentário que é meu, de experiência própria. Sim. E do que eu observo. Todo mundo falava, ainda muita gente fala, diz que a polícia militar é uma polícia truculenta, não sei o quê. Isso ficou no passado há muito tempo. Eu vejo que hoje os profissionais da polícia militar são os mais bem qualificados, fazem curso o tempo todo, tem cursos na área de direitos humanos, na área de especialização tecnológica, de inúmeras questões, inteligência policial. A inteligência da polícia militar é uma das mais eficientes que tem. E eu vou falar isso com um exemplo recente, de ontem, anteontem. Um amigo meu tem uma empresa aqui e o rapaz fez um serviço lá com vários equipamentos eletrônicos de alto valor. Olha só. Não pagou e saiu, né? Ele cometeu um crime. Dodge Ram? Isso. Aham. E ele foi interceptado, saiu daqui de Palmas, foi interceptado na divisa do estado, já atravessando para ir para o Pará. Foi preso. Tudo
ajustado, creio que pelos serviços de inteligência das polícias, né? E foi trazido para a delegacia, preso, foi recuperado Recuperados, vários exatamente. objetos Pronto. que poderiam... Isso antigamente podia esquecer, já podia colocar na conta do prejuízo da empresa, o empresário ali trabalhando Por causa de um descrédito, né, nas instituições. Exatamente. Então, assim, isso gente traz um resgatar crédito isso, cara. ainda maior para a polícia, que é fato e é verdadeiro. O sistema de inteligência funciona, é bom, ajuda o policiamento ordinário que a gente fala policiamento normal ali. Exatamente. Tem as especializadas, né? Você tem a patrulha rural. Quais são as especializadas que tem lá no primeiro Eu batalhão? tenho a patrulha rural, a força tática, que também faz um trabalho É sensacional. O meu patrulhamento de trânsito, o Petran, que é um, assim, é um pelotão, todos pertencem à companhia, né? Eu tenho uma companhia, hoje a minha quarta companhia é composta pela Força Tática, Patrulha Rural e o Petran, que é uma equipe muito versátil. Eu, particularmente, gosto bastante do trabalho do Petran, ele atua, Tem mais agilidade. agilidade, usam as motos, cuidam do trânsito, temos muitos eventos na capital, então, assim, essas três frentes são as minhas. São bem E o Proerd, requisitadas, E o né? Proerd também, que eu também sou Tem um o cara. Proerd também, eu que sou já faz até um trabalho de prevenção. Sensacional. Para mim, eu também tenho um carinho muito grande pelo Proerd, porque sou proerdiano, né? Fiz curso de instrutor, mentor. E eu acredito muito, né, no Quantas projeto. vidas A gente e previne, famílias né, foram cara? A gente salvas por alcança. causa do Proerd, que a criança que passou por ali virou um adulto que ele sequer teve contato com as drogas. E eu falo assim, a gente não consegue mensurar, né, Silvio, quantas vidas, quantas pessoas eu consigo afastar das drogas, quantos crimes eu consigo prevenir através dessas atividades preventivas. Eu não consigo mensurar, mas eu sei que eu consigo, que eu fiz. Então, assim, é sensacional também o Já me trabalho. perguntaram, eu fui policial militar, né? Me perguntaram, por que você quis entrar na PM? Eu falei, olha, eu não sei como eu fui parar lá e nem por quê. Foi a questão do concurso, tem aquela atratividade, o jovem, ele quer ser Sim. policial, quer ter autoridade. No meu caso, eu sei dizer o que me manteve lá por um tempo e que me mantém admiração até hoje. Era um trabalho em que eu podia ajudar, todos os dias eu podia ajudar alguém de alguma forma. Uhum. Uma pessoa doente, dar uma assistência para o hospital, uma pessoa que foi vítima de um furto, de um roubo, que você dava aquela assistência ali. Muitas vezes você não conseguia recuperar o bem ou prender ninguém, mas você dava aquela sensação de apoio para aquela pessoa. A pessoa se sentia, não, pelo menos alguém veio aqui por mim, alguém me deu assistência. Muitas vezes a pessoa perdeu um familiar num acidente ou num crime. E às vezes a pessoa precisa de amparo ali, às vezes a pessoa está nervosa e até às vezes te agride com palavras, e às vezes com ações, mas você mantém o seu autocontrole ali e depois a pessoa te agradece porque você foi humano ali com ela e profissional ao mesmo tempo. É isso mesmo. Sim. Então, na minha visão é essa. E eu quero saber, É isso. para o senhor, como é que foi? Para entrar e o que é ter passado 20 anos lá? Qual é a sensação? Você entrou porque você já queria? Foi a questão de oportunidade do concurso e depois você se encontrou? E o que te manteve esses 20 anos? Então, Silvio, é uma pergunta boa essa, né? Leva muita reflexão. Mas, assim, parece que foi há tanto tempo, assim, tem uma distância tão grande. Mas eu lembro, assim, quando eu tinha 17, terminei o ensino médio, né? Assim, nós viemos, eu tive uma experiência até um pouco traumática na vinda para cá. Nós chegamos, né? Meu pai veio família, né? Para cá, a gente teve muitas frustrações em Goiânia e crise financeira e viemos começar do zero aqui, né? Na época, né? A terra, e ainda é, gente, a terra das oportunidades. Nós viemos, meu pai é contador, aí eu vim e comecei a trabalhar com ele, né? Nesse escritório, terminei o ensino médio aqui, escola Santa Rita de Cássia, né? O SEM Santa Rita, ali em Maureni, morava em Taquaralto. E aí, cara, eu falei, cara, a gente tá numa situação difícil. Ou eu estudo, né? E assim, eu lembro que isso ficava muito claro, né? Enfim, ou eu estudo, ou eu, né, conquisto através do meu esforço, conquisto através da minha dedicação. E aí você falando, né, das horas de estudo, né? Trabalhava nesse escritório de contabilidade e estudava, né, no outro período, né? Enfim, para o concurso específico. Virei concurseiro, né? Aí eu fiz vários concursos. E na época não tinha ninguém familiar, não tinha nenhum parente, então assim, eu não tinha nenhuma noção, né, de porquê, né, se eu fazia pro CFO, na época se eu fazia CFSD. Era né? direcionamento de Deus Era mesmo, do direcionamento. E aí, destino, seja lá do que mas for. aí eu fiz prefeitura, fiz TRE, fiz Correios, e aí, cara, teve um episódio que me marca até hoje. O pessoal que tá vendo. Cara, eu fiz a prova e aí tinha uma prova dos Correios. Eu não me recordo se era 2004, 2005. Silvio, aí acabei o ensino médio, estava só trabalhando, e aí, aí eu tinha passado para ciências contábeis, meu pai é contador fazendo contábeis na UFT. E aí, cara, a prova era um domingo e tinha o horário de verão.
Meu pai tinha viajado esse fim de semana e eu fiquei pra fazer a prova. Cara, e eu perdi essa prova por causa do horário de verão. Peguei o ônibus, eu cheguei lá, A tipo dos assim, Correios. dos Correios. Falei assim, ó, vou chegar meia hora antes, Que né? sorte pra segurança pública, hein? Que bom. E aí, cara, perdi a prova, né? Aí me deu um sentimento tão ruim, assim, de indignação. Foi um dia que eu me indignei. E isso me marca. Eu tinha, acho que 17 para 18 anos. Mas foi um dia que me indignou. Aí, assim, quando meu pai chegou, né? E aí eu fui falar, né? Cara, isso me deu um sentimento de vergonha, assim, de revolta comigo mesmo, né? E ali virou uma chave. Eu falei, cara, não interessa Não que posso pisar na eu bola não comigo vou, mesmo. nunca mais isso vai acontecer. Aí meu pai me deu um sermão e tá certo, tem que dar mesmo, merecidamente, né? E quando você é chamada, eu sou um cara que assim, quando eu sou chamado a atenção, E o jovem tem que ser chamado para tem que ser chamado. responsabilidade, porque por mais que pareça assim, poxa, Tazo, mas foi uma falha, não tô aqui querendo recuperar um trauma, mas eu falo assim, isso Pois é. aí, igual você falou, virou a chave para você. Foi um Falou assim, combustível. eu tenho 18 anos, a responsabilidade do meu futuro é É minha, exatamente né? isso. E eu não tenho mais nada para fazer além de estudar e isso que eu fazer isso. quero. Eu tinha que ter, É. eu tinha que ter previsto Exatamente, essa é, e foi situação, uma né? falha minha. Então, assim, o pior, assim, porque a gente, o ser humano, ele tem mania de querer responsabilizar algo, né? Ah, A culpa a nunca é culpa sua, é do nunca outro. sua, né? Então, foi o despertador que, tava horário de verão. Enfim, e a gente sempre quer arrumar uma desculpa, Se a uma historinha, responsabilidade, né? a culpa não é sua, E- muito provavelmente o mérito não vai ser seu se der certo. Exatamente. E a autorresponsabilidade. É. Hoje, assim, é uma dificuldade que eu tenho com algumas pessoas, assim, que sempre a culpa é do outro, né? Ela nunca assume a sua responsabilidade, E né? resolve o problema. Não é? As Isso pessoas. resolve o problema, Eu exatamente. sempre gosto de reforçar isso aqui, porque a gente está falando para uma audiência vasta, mas principalmente uma audiência de jovens que às vezes não decidiram o que vão fazer da vida ainda, e às vezes vem aqui num exemplo igual o senhor ou outro convidado, fala assim, rapaz, eu me identifiquei com ele, eu quero isso para mim, né? E ele já está falando, olha, não se atrase para uma prova, porque você vai perder a É, oportunidade da sua vida. Tenha responsabilidade pelos seus atos. Então, se você for autorresponsável, todo, não só as consequências dos seus atos de ruim você vai ter que assumir e resolver, mas também todos os méritos e recompensas vão ser é seus. isso. E isso te traz um sentimento não só de utilidade, mas de grandeza, de seriedade na sua vida, né? De sucesso. É o sucesso que eles falam. Sucesso não é só ganhar dinheiro. Não, Sucesso é só uma das métricas, né? é Mas o isso. sucesso é você se sentir bem com o que você fez ou está fazendo. E a outra questão é que você, sendo autorresponsável, você não consegue ter controle de 100% das coisas que vão acontecer na sua É vida, exatamente mas você isso. consegue direcionar o máximo possível para ser pelo menos parte do que você planejou. É isso Porque esse mesmo. negócio de deixa a vida me levar, a Deixa, vida não, leva eu, ela é pode te levar para uma lugares que você ilusão. não quer ir. Isso tem até um livro, né? O Poder da Autorresponsabilidade, que eu li, é um livro que falou muito comigo, assim, né? Abriu a minha mente para algumas situações, porque sim, né? E isso que você falou, né? Eu não consigo, nem tudo eu consigo controlar, né? Eu não tenho controle, mas eu posso controlar como eu reajo, como que acontece comigo, né? Isso eu tenho que ter o controle, né? E que tem coisas que não estão nas nossas mãos, eu vou fazer o que tá, eu poderia ter acordado, isso aí foi uma falha minha, então, e aí, agora perdi, eu preciso reagir, e como que eu reagi ao que aconteceu comigo? Eu me indignei com o que eu fazia, Você teve eu ações. tive ações. Aí eu agi, eu falei, cara, isso nunca mais. E assim, veio a prova do CFO, passei em segundo lugar, né? Enfim, então foi algo importante, né? O CFO De 2005. chegar atrasado. Olha só, gente. De chegar atrasado Sim. no concurso, da prova do concurso e não fazer. Passou em segundo lugar para um dos concursos mais concorridos. Eu lembro que na época Foi bem a concorrido. concorrência para o curso de formação de oficiais era maior do que do curso de medicina da Era- Universidade Federal. Era altíssima. Eu né, lembro a que concorrência. o senhor fez a prova para oficial Isso, em um ano 2005, antes da da sua- que eu fiz. Isso mesmo. Na época dele era a mesma média de concorrência, que foi em 2 anos seguidos. Eu lembro que na nossa era. Eu lembro que a de medicina, na época, eu creio que era 20% a mais de pessoas por vaga para o CFO do que para medicina. E eram 36 vagas apenas, né? E eram nessa 36 vagas, ele foi o segundo colocado. época. Então, assim, é a questão de chamar a autorresponsabilidade. E falar do problema é o que eu vejo muito hoje. E não estou falando dos jovens, não. Estou falando de todo mundo. De pessoas já caem nos cabelos, já, os dentes. E falar do problema não resolve o problema. As pessoas adoram falar do problema hoje. Jogar a culpa para terceiros. Mas não tomam ações, atitudes para resolver o problema. E às vezes o problema é, estou desempregado,
preciso melhorar a minha renda, Uhum. preciso fazer algo que eu gosto, porque o que eu estou fazendo está me destruindo psicologicamente. Então, assim, se você quer um lugar ao sol, Uhum. não fique falando do problema. Se você tem um problema, vai lá e resolva. Se esse problema não tem solução, não é mais um problema para você. Segue em frente, muda, né? Isso, né? Não E tem o que aí, a fazer, gente então tem muda. aqui um relato de alguém que se sentiu mal por, Isso. por não ter previsto uma coisa que é natural de acontecer. Isso é comum, ainda Isso. mais você tinha 18 anos, né? Na época. Mas não ficou choramingando, não. Falou Isso. assim, eu vou tomar uma atitude e passou em segundo lugar. Isso. E assim, a gente precisa, né, de muitas vezes sair dessa posição de vítima, né? Às vezes a gente fica ali, por mais que aconteçam algumas situações, mas como você reage com as situações que acontecem na sua vida, ela diz muito sobre quem você é e sobre quem você quer ser. Então, sim, a concorda. E aí ali começou, sabe? Eu lembro muito bem isso, que foi tipo um mês antes ou 2 meses antes, e ali foi 40 dias antes, foi uma virada de chave que eu tive ali, talvez e aí um confronto, né, que meu pai me confrontou também, e assim, foi uma decisão. A responsabilidade do pai e da mãe Também de importante. chamar para disciplina e não só passar a mão na cabeça Exatamente do filho, isso. porque aí você vai Exatamente. estar criando uma pessoa responsável para o futuro, porque o pai não vai acompanhar os filhos o resto da vida, né? Exatamente, isso aí. E aí foi. Aí fiz o concurso em 2005, começamos o nosso CFO, e aí a partir de então não tinha ninguém, né? E aí assim, eu não conhecia militares, então foi. Eu te conhecia um colega na faculdade de contábeis, que era da banda de música, e aí a gente, enfim, mais de família, e aí começou, Foi né? um choque Um sair do mundo da choque, cara. contabilidade para militarismo. Um choque cultural, um choque racional muito grande, né? A gente começou, e o CFO, o primeiro ano, né? É batidão, é É pesado. batidão, né? Uma pegada bem intensa. E aí eu não conhecia nada e já assumi, comecei como subxerife, né? Que já era o Subsargento. segundo colocado, E já eu pega a falei, responsabilidade na cara. lata. E aí, assim, para mim também. Aí eu tinha muita dificuldade de falar em público, muita dificuldade de conversar, de falar, de me expor. E aí você já chega numa posição. E aí eu falo assim, às vezes eu dei aula agora de comunicação pro Shoa. Aí o pessoal falou: Não, comandante, você sempre falou, né? Você sempre. Não Você gostar de já falar em nasceu. público é o rei da Cara, meu comunicação da Deus, Polícia Militar. Silvio. Aí, ó, Rezende, a primeira vez que eu entrei era subxerife e tava tendo um curso de habilitação de sargento, curso. E aí, aquela dificuldade de ir à frente da turma, dar recado, cara, era uma tortura, Silvio. Eu me sentia torturado ali. O bom de eu ter passado por isso é que eu sei fazer as perguntas certas. Aí, ó, Você que papai. está aí, você É que está aí isso. estudando para o concurso da PM, seja para soldado, seja para oficial, você já entrou como oficial. Para quem não sabe como é que funciona o militarismo, é assim: existem vários cargos. Soldado, estou colocando da primeira graduação e subindo até o último posto. Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, Olha aí, subtenente. Aí vem os alunos oficiais, cadete de cadetes. primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, aspirante a oficial, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel e encerra a Exatamente isso carreira. aí. Perfeito. Então, assim, quem está mais embaixo é E, subordinado de quem está mais em cima, hierarquicamente, né? hierarquicamente, e cada um tem uma função específica. Quando você sai daquela função e é promovido para cabo, para sargento, para tenente, para Novas. capitão, suas funções vão mudando também. E sua Exatamente. responsabilidade vai gradativamente Só aumentando. aumentando. Então, você imagina um garoto de 18 anos Cara, já entra comandando praticamente 70% da Polícia Militar. na Eu falo época. assim, dos cargos, né? Porque o cadete de primeiro ano, ele já é superior a subtenente, sargentos, cabo e soldado. Então, mas eu vou mandar. Não é assim, não. É um poder-dever. É Você exatamente isso. comanda, mas você tem a responsabilidade da segurança deles, de estar coordenando todos eles, de respeitar todos eles e cada uma das funções e de administrar tudo isso. E você tinha dificuldade de falar em público. Aí Demais, você cara. vai É isso. falar para 400 pessoas, Na chamada geral da às vezes com academia. 20, 25, 30 anos de carreira, já cheio de macete, já É. cheio de experiência, e você está conhecendo o mundo. Como é que foi esse choque para você? Então, foi um choque, literalmente. Então, assim, e às vezes as pessoas, e quando eu tenho a oportunidade de falar isso, né, como a minha mente, né, eu tive que passar por essa metanoia, por essa mudança mental mesmo, de chegar ali, essa dificuldade de, poxa, como é que eu vou, né, chamar a atenção, né? Eu falo assim, poxa, quase a idade do meu pai, às vezes,
Alguns, e eu cresci com isso, né? Com uma educação mais rígida, e enfim. E mudar isso foi uma transformação interna, né? Foi de você entender que você está numa posição, que você exerce uma função de liderança, né? E todos nós, e ali também, né? Não é de mandar, Não de é de mandar, mas a liderar. liderança. Ali, Sil, eu comecei a desenvolver racionalmente, sabe? E porque assim, a gente não aprende a comunicação, ela desde que a gente nasce, né? O filho comunica com a mãe, né? O bebê ele sabe Você vai como pedir, aprendendo. e é uma coisa assim meio que empírica, né? A gente vai aprendendo na tora, mas não racionalmente. Foi ali, com aqueles 18 anos, que eu vi a minha necessidade de mudar a minha comunicação. E isso é um processo também emocional. É um processo emocional, de eu entender que, poxa, eu tô na minha, eu não tô aqui, eu deixei de ser o Thiago, né? Ali o militarismo ele faz muito, né? Teve muito com a minha crença de identidade, né? A minha formação de identidade. Eu passei a me tornar o cadete, né? O cadete Monteiro, né, Daniel? Eu me tornei esse cadete Monteiro e ali eu tive que buscar conhecimentos e também, sim, racionalmente e conscientemente, de buscar esse conhecimento para que eu possa me tornar o líder. Você se molda completamente, né? Exato, né? E Como que eu vou me diferente tornar de esse outros líder? cargos, a Polícia Militar, você que está escolhendo essa carreira, já fique ciente disso. A gente idealizou esse podcast justamente para ser mais realista, tirar a ilusão de certas profissões, de certos ganhos mirabolantes que as pessoas acham que vão ter na questão do empreendedorismo. Mas veja só, no militarismo, você se molda para ser um outro ser, porque você tem que estar você é limitado por uma série de legislações, pelo Código Penal Militar, por legislações militares, seus estatutos e tudo mais. E os outros, por exemplo, se você é um contador que trabalha num ministério, numa secretaria, terminou ali o serviço, você é o Joãozinho. O policial militar não. É desse jeito. Ele tira a farda, mas você reconhece o policial militar de longe. O jeito dele andar, o jeito dele cortar o cabelo, o jeito dele falar. A gente acaba se moldando dessa forma e é difícil você se desprender disso até na hora de folga, né? É desse jeito. Então você fica nesse personagem, vamos dizer assim, 24 horas por dia. E eu te digo mais. E cada ano vai piorando, né? A gente vai, E né? eu te digo mais, você tá de folga, você tá os vizinhos, os amigos, né? Pô, você é um policial militar. Então, assim, comum. É um barulho na casa dele, ele te comum, liga. comum. Falando, não, eu moro em condomínio, né? Ó, tá acontecendo aqui uma situação assim, violência assim, assado. Pode acontecer. Ou bom, som alto. Aí você virou o Batman, Entendeu, né? cara? Som alto que acontece. Então, assim, é uma identidade nova que você construiu. E assim, Tem que na ter minha responsabilidade para lidar com isso, né? né? Na minha cabeça, você, e assim, garoto, né? Eu era um garoto também, né? 18. Como é que você lidar com isso? E tem muita gente que isso sobe a cabeça, Exato, né? que às vezes se perde. A gente vê, né? Alguns colegas que, enfim, como lidar com isso, como você Mas, equilibrar mas isso. sempre tem consequências, né? É. Para quem se perde ali Pra no quem se perde. personagem, sempre Exatamente. tem consequências. Então a gente tem que ter, é importante, por isso que é importante, e eu falo assim, o ser humano, ele é um equilíbrio, né? Eu acho que o dom da palavra é o equilíbrio. Eu tenho, né, a minha mentalidade profissional, eu preciso ter, e aí quando você fala de sucesso, eu vejo muito disso, sabe? Como que eu equilibro, a minha vida tem que ser equilibrada. Não adianta eu ter o meu sucesso pleno numa área, mas se a minha vida familiar, a minha vida emocional tá totalmente O sucesso desregulada. ele não é medido pela percepção que os outros têm da gente, mas principalmente pelo que nós temos de nós mesmos, né? Do que a gente conquistou e de como isso traz benefícios ou isso interfere na nossa vida, né? Exatamente. E- E nesse caso meu, então foi isso, né? Foi uma construção racional de você lidar com isso. Tive treinamento, né? Muitas vezes à noite acabava ali, aí eu ia pra frente do espelho. Aí eu pegava um rodo achando que era um fuzil e ia treinar, né? Apresentar turma, receber turma, como é que eu vou falar? Porque assim, a voz de comando, né? Eu Fazer tive de forma bem feita. Exatamente. Porque Então também, isso foi eu fazendo. outra curiosidade da carreira militar, eu quero que o senhor fale sobre isso também, Aham. é que quando você está fazendo o curso de formação, você tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado com as suas ações ali. Por quê? A sua reputação construída ali, ela vai te acompanhar pelo resto da sua carreira. Se colocarem um apelido em você, ele vai te acompanhar pelo resto da carreira e muitas vezes você nem sabe. Você vai ser visto pela tropa, né? Pelos seus subordinados e até pelos seus superiores, da forma que você desempenhou seu papel na mesmo. academia, no curso de Principalmente no formação. curso longo, né? Num Um curso de longo, 3 anos de formação ali integral, todo dia, né? Às vezes você não vai nem para casa. Os problemas que acontecem lá também, as responsabilidades dele vão te acompanhar por muito tempo também, né? Então você tem que ter muita cautela, né? Isso, né?
Como é que foi isso? A tua Isso, a reputação construção. foi bem construída lá? Então, assim, ó, tomara, Mesmo sem citar nomes, mas assim, você percebeu, às vezes, em algum colega, ou de cursos posteriores, né, Uhum. ou anteriores, que você viu assim, caramba, olha, poderia ter passado sem isso. Isso é É importante na verdade. carreira, Nossa, eu porque tem percebi. pontuação também, Tem, que serve para exatamente. Até promoções, promoção. né? Hoje, né? Isso vai acompanhando a sua carreira. Então, principalmente no CFO, né? Você tem 3 anos, então a sua classificação impacta sim. Às vezes fala assim, ah, mas é a politicagem. Cara, mas impacta bastante. Então, assim, Networking é politicagem. network, né? O É, pessoal falava isso antigamente, ah, não adianta eu estudar, mas não é. A adianta. gente vê hoje, cara, que assim, ó, Chega a oportunidade, você não ter o preparo, já não era. vai. Então, sim, isso é importante. Isso que você falou, isso que o Silvio pontuou, é algo que carrega, né? O oficial, esse. Infelizmente, e talvez você vai lembrar até da sua turma, ou de. Enfim, pô, aquele cara, ele ganha um estereótipo, né? Ele ganha. Não, ele é assim mesmo. Esse aí é lixoso, sempre foi, não consegue ficar. Cara, infelizmente, isso acompanha o Fulano é cara. estudioso, fulano é desleixado, Esse é fulano é desleixado, Caxias, exatamente, fulano é bom de serviço, fulano é fulano é autoritário. arrogante, é É. boçal, né? Às Isso vezes o cara é acompanha. gente boa pra caramba, às vezes porque dentro Em alguns da academia episódios, né? ele teve que se proteger às vezes, e aí depois você vê, pô, pessoa tranquila, pessoa pacata, e lá pegou aquela fama, mas não adianta, vai acompanhar o Vai resto da acompanhar. carreira. Então, Você vai ser e o... você desconstruir isso é muito mais difícil, né? Você ter que desconstruir, é claro que as pessoas têm outras oportunidades, mas essa desconstrução, ela é mais trabalhosa. mais trabalhosa. Então, sim, quem está nos assistindo aí que vai entrar, é muito importante desde o início, né? A pessoa tem que virar essa chave, entender. E assim, eu ia falar isso. Faz o curso, depois você relaxa. E não, eu falo assim, ó, pô, 18 anos, 19 anos, 20 anos, que tá fazendo? Cara, eu falo assim, é uma janela de tempo, Silvio. Eu falo assim pra mim, eu falei, cara, eu tô com 17 anos, terminei meu ensino médio. Eu tenho uma janela de tempo com um nível de entrega, um nível de performance que é muito bom. E não Então, vai assim, ó, durar pra e não sempre. dura, cara. Cara, não dura. Então, assim, Eu não passaria nesse concurso hoje. hoje. Então, assim, o que que eu falo, assim, eu tento, né? Porque eu tenho filho entrando nessa idade, mas veja só. Cara, são alguns anos da sua vida, alguns anos, alguns meses, anos na sua vida, que vão definir toda, cara, o resto da sua vida. Então, assim, cara, é tão importante. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade quando. E a gente tenta, né? Às vezes a gente tenta ali. Às vezes, não digo que é essa geração. Ainda que você não fique na carreira, né? Ainda que não fique na Eu carreira. tô seguindo um cara no Instagram, esqueci o nome dele. Ele era oficial do Exército. Era não, ainda é, né? Que foi pra reserva. E ele fez as Forças Especiais. Uhum. E aí hoje, ele casou com uma americana, que é oficial do Exército americano. Olha só. E hoje ele dá cursos, palestras. Olha, Ganha muito mais dinheiro que se do que estivesse se no estivesse no Exército. exército. Só que é o seguinte. Ai, Se olha a ele cabeça. não tivesse entrado no Ele Exército, não tava onde é feito hoje. o concurso para oficial do Exército, Uhum. feito a Academia das Agulhas Negras, feito Forças Especiais, que é um curso que não é fácil, não é para qualquer um, Não mesmo. né? E tivesse ido para os Estados Unidos nas operações de vários países, né? Ele não teria conhecido a esposa dele, toda essa trajetória. Então, assim, isso tudo vai abrir portas para você pelo resto da sua Acho vida. que é Ernesto, alguma coisa Isso, assim. esse mesmo. É verdade. É um cara sensacional. Então, assim, essa janela curta, e você que é adolescente, você que é jovem, tem na faixa de 18 anos, você não sabe de tudo. E É os isso. gostos que você tem hoje, talvez daqui 5 anos você vai ter nojo das coisas que você gosta hoje. E essa janela que o coronel falou é muito importante. Você tem um curto período de tempo em que seu desempenho é maior, sua energia é maior, Exatamente isso. aplica ela para alguma coisa isso. útil. Seja fazer um concurso para Seja. oficiais da PM, para soldado, para delegado, para perito, para oficial investigador de polícia, ou para empreender, ou seja, para medicina, qualquer área que você escolher. Exatamente isso. Dedique esse tempo que você não vai se arrepender. Porque às vezes as pessoas, eu tô perdido. Depois você vai pra festinha quando você tiver aí Isso, consolidado. Deixa né? pra depois, é isso. Então, assim, é o que eu falo. Cara, aproveita essa sua janela de tempo, a sua janela de alta performance e foca, e disciplina, seja disciplinado. São alguns anos da sua vida, alguns meses da sua vida que vão definir, né? Definir quem você vai ser, vai definir muita coisa do seu futuro. Então, e a mesma coisa que quando vão entrar no curso de formação, se aplique, né? Se aplique nesse curso, que é ali que você vai construir, que as pessoas vão lembrar, assim, poxa, aquele fulano de tal lá. E não, cara, muitas pessoas às vezes me ligam assim, falam, onde você tá? Então aparece a oportunidade. As Ainda pessoas vão tem lembrar. interesse, é o As networking. pessoas vão lembrar de você. Então, assim, é nesse curso de formação, é dessa dedicação inicial que você está construindo a sua identidade e isso vai definir qual vai ser a sua carreira. Seu colega de quem- turma Exato. pode deslanchar na sua frente
e te oferecer uma Então, oportunidade. exatamente isso. O seu professor pode ser o seu comandante amanhã. Exatamente isso. Porque ele fala assim, rapaz, esse cara é bom, eu quero ele Eu lá quero no meu ele. subcomando, ele Eu tá quero apto, ele. o fulano era Vou bom, vou lembrar, trazer quero ele ele. pra estar comigo. E Eu- abrir oportunidades, né? Veio um Não- médico aqui, tem um episódio, depois você olha esse episódio lá com o Dr. Túlio Duarte, ele fala sobre esse network do curso de medicina, diz que é Olha extremamente aí, ó, é concorrido verdade. dentro, depois você forma. Uhum. Entrar é mais fácil do que sair, viu? E ele É falou, verdade. olha, Eu esse acredito. networking, quando você é um bom aluno e você tem um desempenho bom, as parcerias, os médicos, as indicações para você fazer depois uma pós-graduação, ou para você fazer para você fazer uma especialização depois, né? Para você conseguir, sei lá, fazer cardiologia, Uhum. psiquiatria, sei lá, para te chamarem para fazer esse período, é claro que eles vão buscar os Sim, melhores alunos. claro, Ele não vai, é o é. último da turma, só pela amizade, mas o cara é Não, ruim de poxa, serviço, não eu vou estuda, eu colocar não o vou meu trazer nome, ele vou aqui. colocar a minha reputação em risco, Exatamente, as né? indicações. No militarismo é da mesma forma. Você acha que um comandante vai querer um subcomandante incompetente? Só Exatamente porque ele é isso. engraçado nas festinhas lá? Não é. A responsabilidade é muito grande. Quando ele sai, o cara assume, Exatamente. né? E E é o nome tudo, dele, né? exatamente, é uma Tudo responsabilidade tá em extremamente jogo. grande. Isso. Então, sim, Silvio, é isso aí que você fez, faz todo sentido. Então, essa identidade, enfim, no meu caso, foi exatamente essa mudança que eu tive, né? Nossa conversa hoje é por causa desse network, O né? network que a gente tá, né? E assim, você falando da minha mudança. Aí, né, depois, só pra gente concluir aquele assunto, aí eu fui me buscando, porque era o meu ponto fraco. Eu falei assim, eu era um cara disciplinado, que eu estudava, eu conseguia absorver, eu tinha tecnicamente, né, bom desempenho, mas essa parte de comunicação era uma parte muito falha que eu tinha, né, de expressão. E foi a área que eu precisei estudar, que eu precisei buscar conhecimento, que eu precisei evoluir, e eu vi que não é só, e a comunicação não é só estudo racional, é emocional, né, é algo interno É que precisa ser empatia trabalhado, é também. empatia. Então, e aí foi quando hoje hoje tivemos, né, a oportunidade, por exemplo, de liderar, né, a comunicação na instituição, de mudar algumas coisas, assim. E muitas pessoas falam, pô, comandante, esse trabalho que vocês estão fazendo lá é legal, é bacana, eu não pensava que a polícia era assim. Tivemos a oportunidade de ir para a Operação Canguçu e o comandante falar, Monteiro, eu quero que você seja o porta-voz da operação. Então, assim, falo, cara, um cara que eu não falava, cara, eu tinha muita dificuldade de falar, eu tinha vergonha de levantar a mão para fazer pergunta para instrutor, para professores em ensino médio. Então, ver esse crescimento, né, e essa evolução, Evolução né, da força a policial, evolução. né? Então, sim, conseguimos, né, eu gostei bastante. Hoje o Coronel Levi é o nosso ASCOM. Então, enfim, a gente fez um trabalho legal. E hoje, no primeiro batalhão, eu também tenho essa oportunidade de levar, né, de levar a comunicação na segurança pública de forma mais acessível para a população, de forma mais acessível Um para comandante de batalhão, gostei muito dessa parte que a gente já falou sobre a questão de como o senhor iniciou na carreira, suas percepções, por quê? Geralmente quando tem podcast que vai um policial militar, o pessoal só conta as histórias de valentia, né, e tal, prisão e tal. Hoje a gente vai explorar muito mais a fundo o que é de verdade a carreira policial. Porque para você chegar numa operação, igual você falou da Operação Canguçu, depois vocês pesquisam aí o que foi a Operação Canguçu, é um marco histórico na área da segurança pública aqui do nosso estado e dos estados vizinhos, né, Mato Grosso, Sim, Goiás, né? Goiás, né, o Pará. Pará. Então, assim, para chegar numa situação em que você faz um ato heróico, alguma coisa, muita coisa está por trás. Nós vamos Sim. falar disso hoje. Por exemplo, hoje ser comandante de um batalhão, principalmente numa capital, igual Palmas, numa polícia moderna, igual a do Tocantins, não é só você comandar policiais que vão fazer prevenção, policiamento e prender gente. O cara é quase um prefeito. Ele tem projetos sociais, ele tem que fazer destinação de recursos, ele tem que fazer atividades de lazer, entretenimento, que é esporte, para agregar a comunidade ali para dentro do batalhão, para que a população conheça quem faz a segurança dela e que quem faz a segurança conheça a população que tem também. Então, assim, é muita coisa. Como é que é hoje essa... Porque o senhor pegou a transição. Quando o senhor entrou na polícia ainda não era assim. Estava Verdade. começando. E hoje, ser comandante de um batalhão hoje não é igual ser comandante de batalhão 20 anos atrás. É verdade. Que já era difícil. Uhum. Agora você imagina hoje lidar com tudo isso, com comunicação e tudo. Não é mais aquele policial duro, autoritário. Não. Hoje você tem que ser relações públicas, você tem que ser gestor, administrador, você tem que ser
psicólogo, às vezes, da sua tropa e do... Acontece. né? Como que é essa relação hoje? Então, Silvio, essa aí realmente a gente viveu, você também viveu dentro da instituição, essa mudança, né, que a Polícia Militar teve de visão daquele estereótipo, né? Ah, o policial estereotipado. É aquele policial barrigudo, né, truculento, né, que, enfim, que resolve as coisas ali, que prende, enfim. E a gente viveu esse imaginário, as pessoas tinham esse imaginário policial, né? Às vezes eu pergunto, eu faço essa pergunta, como é vista a polícia lá fora? Eu não digo lá dentro, que a gente já sabe, mas lá fora. E as pessoas falam, truculência, não sei o quê. Então, Ao que o senhor acha que se deve essa... eu vou fazer uma pergunta dentro da pergunta. Ao que o senhor acha que se deve que ficou essa mácula e essa percepção da população sobre a polícia? eu vejo que veio, talvez... Foi da até- mídia ou foi do cultural? Eu acho que uma cultura de um regime, não digo nem a questão da resquícios do militarismo que, né, enfim, e aquelas narrativas que foram Foram criadas, criadas para né? atacar. Exato, talvez um pouco disso também, mas a mídia, Eu perguntei porque eu tinha né? essa percepção, que é o seguinte: talvez a tafarda, quando um né? policial erra, eu vejo assim, o policial ele é uma comédia de abelhas. É exatamente isso. Quando verdade. uma abelha te ferrou, aquela abelha não tem nome. Elas são todas Nossa. iguais. Então você fala assim, as abelhas me machucaram. Exato. Então assim, o policial ele anda fardado. A maioria da população ela não sabe diferenciar um coronel de um soldado. Ele vê um policial militar fardado. Foi a polícia militar. E muitas vezes digamos que tenha 500 policiais trabalhando hoje na rua na cidade. Desses 500 policiais, 499 fizeram perfeitamente o seu trabalho. Ninguém vai falar deles. Não, vai falar do Salvaram vidas, protegeram a população, prenderam bandido. Ninguém vai falar deles. Agora, um policial que estava num estado emocional ruim ou que é um profissional ruim, um entre 500, ele deu um Consegue- tapa em alguém ou empurrou alguém ou gritou com alguém, pronto. Vai ser filmado, vai ser colocado na mídia. Então, assim, vão Isso. vender a imagem de toda a corporação por causa de um. Então, é um trabalho ainda mais difícil para quem Exatamente. comanda, né? Então, sim. E aí, Silvio, a gente começou, né? E é exatamente isso aí, que a gente foi desconstruindo essa imagem, sim, resquícios, né, do regime que nós vivemos, e fomos reconstruindo essa imagem. E sim, hoje cada policial ele simboliza a polícia militar. Então por isso que a responsabilidade é grande de você que E hoje vai eles entrar. têm essa percepção, né? Exatamente. Inclusive nessa instrução que eu falei isso. Nós somos a voz, né? A gente representa isso. E a comunicação tem um papel importante para alcançar os objetivos da instituição. Então sim, isso é fato. É claro, agora, se a gente for analisar, nós evoluímos enquanto instituição. O nível de preparo dos nossos policiais, né, a forma de lidar dos nossos policiais. É claro que, isso aí que você falou, pode acontecer que um ou outro, nós somos seres emocionais. Nós somos seres emocionais. Então, assim, ao mesmo tempo, e aí a gente tem que lidar sobre esse equilíbrio, né, gestão das emoções. E é uma coisa que a gente pouco abordava a gente aprendia. Tinha muito abordagem policial, direitos humanos, direito constitucional, direito penal, educação física, tiro policial. Mas a parte emocional, ela não é muito trabalhada nos nossos. Assim, e ultimamente, assim, o Coronel Barbosa, ele cobra bastante disso. Até gente. porque os índices de depressão, É. até que as pessoas tiram a própria vida Exatamente. nas instituições policiais, É um como um alerta. todo, é enorme. É um alerta, exatamente isso. Então, assim, a gente precisa trabalhar essa parte emocional. E, assim, inclusive, ano passado a Que é um gente fez estado um de curso. alerta contínuo, né? Exato. Foi o primeiro curso que eu vi, assim, a gente fez ano passado, né, um pouco de gestão emocional e é importante. Então, sim, é importante a gente trabalhar isso, mas a gente viu como a nossa imagem, polícia militar, falando aqui no nível, nós somos fortalecendo. Quer ver um exemplo clássico? Cara, eu vou te falar aqui, no comando do batalhão, acho que toda semana chega um pedido. Comandante, você tem como ir no aniversário do meu filho? Tem como ir no aniversário do meu sobrinho? Tem como ir na escola de não sei tal? Eu sei que isso dá trabalho, mas Não é sensacional Mas isso, você viu né? a mudança que teve? Que a polícia... eu não quero a polícia. Agora... sabe, teve um pedido inusitado que chegou uma vez... Virou quase com a celebridade. Chegou uma vez que tinha uma... Aí eu falo assim, alguém do batalhão, né? Tivemos um pedido em que era alguém ligado também à polícia, né? De chegar... ela tem o sonho de ir numa viatura policial para entrar no casamento. A noiva, né? Acho que algum parente militar. Mas eu falo assim, para você ver o nível de mudança de visão. Essa visão que nós falamos. Pois é, né? olha só, Você é já uma coisa pensou, realmente cara? inusitada. Inusitado, poxa, será que tal? Eu falei, o pessoal estaria de folga, e o pessoal se voluntariou, tal, para ir. Mas, enfim, eu falo para você ver, Silvia, a mudança
cultural das pessoas de Isso quererem é ter uma a polícia. valorização pro policial também, né? Sim, Porque não adianta nada você ir trabalhar todo dia, você gostar da sua profissão, mas você sentir que as pessoas te rejeitam. exatamente. É ruim, né? Traz um sentimento ruim, uma Você fala percepção assim, ruim. caramba, o que é que eu tô fazendo, né, da minha vida? Porque Isso. as pessoas não gostam de mim, mas me chamam quando estão com problema, É desse né? jeito. A gente só vai pra. Ninguém vai chamar pro churrasco, né? E Só hoje pra está desgraça. mudando, Hoje tá né? mudando. As crianças, eu vejo que Você as vê? crianças, quando vê uma viatura, antigamente a molecada corria. Não. Hoje não, quando vê já Ah, dá tchauzinho, polícia, tem como chama. dar. Quando o policial desce É. lá, eles querem Às tirar vezes vai em foto. eventos, né? Então, vai em eventos, em shows, é muito comum. O pai tá com a criança, a mãe tá com a criança. Ah, tem como a gente tirar foto, tem como fazer isso. Né? Esses Claro que não dias. são todos os estados ou cidades que gozam desse Sim. prestígio, né? Aí você A falando gente desse sabe que tem prestígio, lugar que a turma vai às, pra cima da polícia, né? às vezes acontece, exagera o ponto, né? Esses dias a gente foi fazer uma abordagem ali, já teve alguns meses, e um local meio, né, uma região meio complicada. Aí Aham. aborda ali e tal, conhecida como o uso de droga, né, o pessoal. Aí o cara parou assim, ei, comandante, eu te vejo na televisão. Aí a gente abordando, né? A gente acabou de terminar a abordagem. Não, eu te sigo demais, sou seu fã. Eu falo, bicho, o que que você tá fazendo aqui, miséria? Você tá no lugar errado. Não, eu sou de fora, eu sou de não sei onde, não Tô sabia, aqui tal. por acaso. Eu falei, cara, então assim, às vezes acontece, né, das pessoas, e vai. E a gente vê o prestígio que a Polícia Militar tem, que a instituição vai tendo, que os policiais vão tendo, a Força Tática tem uma marca muito forte, né? E esse fortalecimento da imagem, ele valoriza o policial ser humano, ele valoriza a instituição em valores mesmo Isso de poderia ter só o conquistas. lado bom, mas também tem um lado ruim, né? Por quê? Eu- Quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai, né? Né? E tem muita gente que se prejudica com o bom trabalho da polícia. E esse pessoal ataca mesmo. Então, assim, eu já vi aqui no Uhum, estado forças, né? Contrárias, por exemplo, à Força Tática. uhum. Contrárias à Rotam. Contrárias a algumas patrulhas especializadas. Por quê? Incomodou alguém. Sim. Ainda está tendo esse tipo de situação ou já deu uma acalmada nisso? Eu falo de coisas de muitos anos atrás. Assim, a gente. É um ciclo, né? Eu falo assim, são alguns problemas que eles vão e voltam. Sim, né? Principalmente quando você tem e existe essa guerra interna ali de tá aparecendo mais do que aqui, tá aparecendo mais do que ali. E tem que ter. É aquela E tem a palavra que eu volto. externa que quer E a manter a externa que você fala coisa assim, ruim. quero descredibilizar, né? De alguma forma eu quero descredibilizar, porque assim, poxa, eles estão aparecendo Estão acabando com o meu negócio né? E aqui aí, às vezes, na... né, eu tenho esse pedaço, então, assim, sim, pode, é natural. E, então, assim, esse equilíbrio, ter essa leitura, né? Algumas vezes, e até ali, o batalhão mesmo, pô, não é interessante, esse momento a gente tem que dar uma segurada para controlar. E a comunicação, assim, são uma série de fatores, né, complexos, né, é bem complexo, mas eu preciso dosar para que eu também, porque assim, uma exposição, por exemplo, vamos pegar a força tática, uma exposição demais pode comprometer eu conseguir algo. Então, isso tem que ser dosado, é o que eu falo ali para os meninos. Gente, a nossa comunicação tem que ser estratégica, ela tem que ter um propósito. Eu Uhum. não posso Só crescer, para aparecer. eu não posso Não assim, é para vou aparecer. fortalecer a minha imagem, ou a imagem do comandante da força tática. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Em que o pessoal A corporação é uma é só. uma só. Eu não posso que o pessoal interfira É a no colmeia. institucional. É a colmeia, O exatamente. resultado tem que ser O resultado tem que ser doce. doce. O resultado tem que ser doce para todos, né? Não pode ser É. assim, um se dá bem e eu vou em prol do outro. Mas sim, a gente tem que dosar E a isso rainha, de assim, a maneira gente inteligente. fazendo essa parábola aqui, né, esse trocadilho, a rainha da colmeia, que seria a polícia militar, é a sociedade. É Exatamente para isso. ela É, todos os todos os benefícios, é para esforços. ela todo o trabalho, é para ela todo o esforço, Isso. né? A excelência é justamente o foco tem que ser o serviço de excelência para o cidadão. Esse tem que ser o foco. E é o que a gente busca. Ali no primeiro batalhão eu bato muito com os meninos. Vamos, assim, por mais que você tenha algumas limitações de efetivo, limitações de estrutura, de energia, mas os nossos processos, eles têm que buscar isso, né? Igual você citou essa ocorrência aí, excelente. Olha para você ver, essa ocorrência, dentro do que a gente falou, chegou para mim, começou para mim no WhatsApp. Um colega viu, da agência da rede de bancos, aqui a gente trabalha com as redes comunitárias de segurança, né? Por exemplo, eu pego os maiores bancos aqui na minha área, crio uma rede, pessoal, qualquer coisa suspeita avisa, rede de comércio aqui, rede escolar, e chega. Essa informação começou ali, um dos gerentes falou, olha, ele veio aqui no banco, ofereceu isso e isso, eu achei muito estranho, perguntou se a gente, era na área do agro, ofereceu, perguntou se a gente tinha fazenda, se era do agro, falou que estava sem a nota, mas que tinha perdido, mas ia vender muito, e começou lá. Aí eu
pá, inteligência, a patrulha rural estava de serviço, e a patrulha rural foi fundamental no desfecho, o 8º Batalhão fundamental, então começamos essa atuação integrada com o 8º e com o 1º, tinha feito um prejuízo. Integração é tudo na Então, segurança pública, tudo, né? cara, não tem crime que suporte a integração. Se as pessoas não se comunicam, você não sabe o que está Não sabe. acontecendo. E aí, assim, ó, e serviços, né, as equipes do 1º Batalhão, a patrulha rural, que desde o início começou a diligenciar também nisso, colocou a patrulha rural do 8º Batalhão e conseguiu localizar. Mas a informação começou com as redes comunitárias, com a sociedade, que é a rainha, que você acabou de pontuar muito bem. Então, assim, começou ali as informações. Então, assim, como é que chegam as informações para mim, Silvio? Porque confia. A sociedade tem que Ela saber que tem essa e confiar, rede aberta e confiar. Porque assim, ó, ninguém vai te falar nada se ela não confia em você. Então, primeiro, mas para eu confiar, antes de eu confiar numa pessoa, eu faço o que com ela? Eu conheço. Não tem como eu confiar em quem eu não conheço. Então, eu preciso ser conhecido, eu preciso ser conhecido pela sociedade, eu preciso que a Polícia Militar seja conhecida, e essa relação de confiança ela é natural. E aí as coisas vão fluindo, vão surgindo, e foi uma ocorrência excelente, né? Teve um desfecho muito positivo aí no domingo, né? Recuperação, né? O veículo também que estava com busca e apreensão naquele veículo, enfim. E a sociedade, né? E muitas pessoas até entraram, comentaram, parabenizaram e tal. É claro que assim... Isso, a sociedade também não tem que ter medo de denunciar. Não, de Acontecer um maneira problema nenhuma. com você, não perca Não tem. tempo, registra a ocorrência na delegacia, liga para a Polícia Militar, Exatamente isso. porque aumenta as chances de você ter o seu bem recuperado daquele infrator ali ser, eu queria dizer vagabundo, mas eu tenho que evitar palavrões aqui. O infrator ser preso e é isso, né? A segurança pública é isso, não é função só da Polícia Militar. Exatamente. São vários órgãos, a própria população tem que ajudar, porque Isso. aí tudo se resolve mais E- rápido e com menos danos à sociedade. Exatamente. Eu costumo dizer assim que segurança pública é muito importante para ficar só nas mãos do Estado. Não é o Estado que vai resolver o problema de segurança pública, Silvio. A gente precisa entender que é a sociedade. Então, assim, hoje, né, um dos maiores problemas que eu tenho na minha área não é problema de segurança pública. Não é. Eu te falo isso com muita tranquilidade. Eu tenho um retrabalho diário absurdo, cara. Um retrabalho prendendo os mesmos criminosos absurdo. A Absurdo. Polícia Militar sempre foi cobrada, Entendeu? evoluiu, mas o sistema processual penal como um todo, né? O sistema não evoluiu. Igual você me falou. O É as vagabundo mesmas leis de antigamente que foram de reforçadas só por 1940, benefícios. Entendeu? O que foi mudado foi para dar benefícios Então, para quem infringe a lei. faz sentido E isso, aí cara. você vai sempre prendendo as mesmas As mesmas caras. coisas. Aí aquela sensação de impunidade De impunidade faz com que o cara continue é um recebendo combustível. compensa para ele, É né? claro, é um processo. Racionalmente, o crime é um ótimo negócio. Vamos lá, cara, você vai te convidar para abrir um negócio que a chance de dar errado é É mínima. 3%, 5%. E se der errado, ainda vai dar bom, porque eu consigo sair com. Entendeu? Então, assim, é ilógico, cara, é irracional isso que acontece, principalmente em crimes que não há o emprego de violência. Então, assim, igual você me falou, o fulano. Não há a violência, vamos dizer assim, a violência física. perfeito. Porque, que não. assim, uma violência patrimonial, furto, às por vezes a pessoa preferia ter levado Ter um levado uma tapa porrada. do É que verdade. levado o patrimônio que ela levou 20 anos isso. para É construir. isso, a violência física, que hoje o nosso Código Penal, ele privilegia o ladrão, né, esse que você falou, o cara arrombou. Esse caso que a gente conversou agora há pouco, que já é conhecido da polícia, que já foi preso várias vezes, tá respondendo em liberdade e continua cometendo Arrombou crimes. aqui do lado. Arrombou aqui do lado. Vem Já aqui para tu ver o que tu vai receber aqui. preso várias vezes, cara. A gente já sabe, vamos prender. E assim, não quer dizer que nós não vamos continuar Vai prendendo. prender de novo. Mas vamos prender de novo e quantas vezes for necessárias. Aí uma hora, o problema é esse. Polícia Militar, Polícia Civil tá fazendo o trabalho dela. Exatamente. Aí uma hora, a pessoa se cansa, a vítima, e aí ela fala assim, chega. Não, já cansei. Já entrou aqui 4, 5 vezes, eu não aguento mais. Preciso aí a pessoa resolver. vai fazer a justiça dela. Preciso E aí a resolver. gente não pode voltar para a barbárie. Entendeu? A gente É tem isso. que ter um sistema que Então, funcione. É um nosso grande hoje é o grande desafio da segurança pública. Agora eu vou falar de um assunto mais leve, né? É isso Assunto aí. mais leve. Você que tá aí, tá gostando, está até aqui, gostou da entrevista, curta, comente, compartilhe. Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares e siga as nossas redes sociais. Siga lá o Esfera Podcast, siga o 1BPM _ PMTO. Isso. Siga também as minhas redes sociais pessoais, @silvio.jaca, lá eu coloco a rotina do meu trabalho, a rotina do podcast. Minha Bacana. rotina pessoal eu não coloco porque minha vida é chata, eu só trabalho e durmo. Outra questão, outro ponto, você que está aí esperando, como eu trouxe aqui um coronel da PM, um policial militar, as pessoas sempre fazem 3 perguntas, né? Você já matou alguém?
Você tem outra família? E quanto é que você ganha? Esse tipo de pergunta eu não vou fazer pro coronel, até porque é Essas muito perguntas- indiscreto. Essas Já são ouviu muito clássicas. essas Não, perguntas? Demais, demais. Ah, isso aí, é clássica, É o né? imaginário Aí você popular, fala, né? imaginário popular, como é que foi? Você já matou alguém? Fala, cara, na hora ninguém sabe, né? Vai saber só, ninguém vai saber quem foi. Mas assim, Querem só saber pergunta, quanto a o gente dinheiro, quanto que a ganha. gente ganha, quanto é que é o salário de um coronel, né? Quer saber? Aí tem a questão também do imaginário popular da farda, que traz ali um brilho diferente para a E, fisionomia cara, do a policial, que primeira a vez, mulherada dá em a cima. primeira vez que você põe uma farda, né? Você lembra? Você se sente um Power Não é, Ranger, cara? né? Você se sente. Eu lembro que foi uma abordagem lá no Aureni. Cara, a gente era da cadeia de primeiro ano. Fomos pra lá fazer um show, era um show no Aureni. Você pensa que é mais forte do que Cara, aí você realmente fala é. assim, é um sentimento, né? Diferente, né? É. E a mulherada dá em cima O mesmo. cara fica mais bonito, né, Silvio? Deve ser, eu não sei o que que é, porque eu tenho mais de 16 anos que eu saí da PM, eu nunca mais recebi uma cantada. É mesmo, cara. Você Você tem não que- devia ter saído, né? Agora tá tranquilo que eu tô Aí fora o cara do ramo, casou, né? já É, fica tô mais falando- tranquilo. Mas na época eu lembro, a abordagem, A abordagem era é- constante. E é olha que a verdade. skin era a pior possível, né? Agora você tem uma skin bacana, o pessoal fala, não sei se já te falaram isso, o pessoal fala assim, rapaz, ele é a cara do Kaká. Cara, Aí que o cara, ó, pessoal fala- coronel da PM, a cara do Kaká, deve, né? O pessoal brinca aí. Homem é casado, O gente. Bravinho, o Cacá do Cerrado, não tem? O povo fica aí, o Cacá do Cerrado. Mas não, assim, Eu não vou nem acontece, dizer né, do que cara? as pessoas me chamam, porque chega de humilhação. Chega de humilhação. E assim, mas assim, é natural. E a gente tem que ter a cabeça de, pô, você tá ali, né, profissionalmente falando. E às vezes Sua em esposa show, lida bem com essa situação? ela já acostumou, né? sofreu um pouco no início, mas é institucional e a maioria respeitoso, né? Acontece com respeito. Enfim, eu acho que o respeito é um termômetro, né, dessa situação. Mas é natural, isso aí é verdade. Às vezes acontece, principalmente quando você tá em festa, tá em alguma coisa, que você vai ali. Mas assim, a gente tá lá para garantir uma missão e as pessoas vão para brincar, vão para se divertir. Então, tendo respeito. Aí, ó, você que vai fazer o natural. concurso, Agora, além do salário, tem os privilégios também. Você que principalmente às o vezes, homem aí que vai fazer o concurso. você que não tem aquela skin bacana, você pode dar um upgrade no seu visual aí com a farda. Mulheres aí eu já acho que é o oposto, né? Acho que o pessoal tem medo de mulher Intimida policial. um pouco, né? Intimida Pode um pouco. intimidar. Deve ter o pessoal aí que tem o seu fetiche aí por mulheres fardadas, né? Mas a maioria eu acho que tem medo. A força geralmente intimida, né? Exatamente, né? Mas é isso, cara. Alguns colegas falam que falam assim, rapaz, depois que eu virei PM, as pessoas vão ficar com medo de mim. Com medo de mim. Tem que ter medo mesmo. A mulherada é bem preparada, armada, cuidado. Vacilo Não pisa na essa bola. mulherada. E agora eu quero saber um pouco sobre os projetos sociais, né? Pô, vamos falar. Vocês têm a maior escolinha de futebol do estado. Exatamente. São quantas crianças vocês atendem? 730 só em Palmas. 730 E a só em gente dá a Palmas. mentoria, assim, o suporte para algumas cidades do interior também, né? Presidente Excelente. Kennedy, Peixe, enfim, a gente há uma. É claro que a gente não consegue estar, mas a gente assessora, né? E você que é empresário, que tá, eu nem perguntei É isso aqui, aí, mas eu já vou sempre, falar. Você que é sempre. empresário, quer ajudar de alguma forma, tem lá o projeto Claro. lá da escolinha de futebol, escolinha de artes marciais lá do 1º Batalhão. Você pode ajudar. Seja patrocinador do batalhão. Seja patrocinador. É um projeto gratuito, a gente não cobra mensalidade. E temos as despesas, né? Enfim, a gente faz isso com o Estado, são parceiros, né? Temos os nossos patrocinadores. Só ir lá no batalhão ou entre em contato pelas redes sociais lá no Instagram, né? Manda uma mensagem na Exatamente. DM. Pode mandar uma Entre em mensagem contato pra com o gente. comandante aí. Faça uma visita, vá nos conhecer Vai pessoalmente. falar assim, não tem... Qualquer coisa ajuda, gente. Exatamente Você isso. manda aí R$100 por mês, Exato. 500, você pode mandar 1.000, se puder mandar 10 mil, E manda. a gente tem lá, e é interessante o Silvio falar, porque assim, a gente tem as placas, né? Temos um material de divulgação, temos redes muito movimentadas. Hoje a gente tem aí aproximadamente 2,5 milhões de impressões mensais, né? Impressões, né? Eu observo que as visualizações. redes sociais da Polícia Militar é a rede mais bem construída São do bem- Estado. são Eu não bem vejo nem engajadas. empresa com esse E engajamento bem aqui. engajadas, né? Eu É. fico impressionado também, né? Cara, quando eu posto Ó, alguma você coisa... tá de parabéns, até o isso é material que vocês importante. oferecem é atrativo, o pessoal É. gosta de ver, né? As pessoas gostam de ver. Então, assim, se você quiser ter a sua marca aliada ao 1º Batalhão, né? Enfim, ao nosso engajamento, nos procure para conhecer. E é um projeto que você está salvando vidas, né? Prevenindo crimes através do seu apoio. É muito Todo importante. ano, mais de 700 crianças só em Palmas. São crianças que estão tendo acompanhamento lá, elas estão praticando esporte. Melhora a saúde, Uhum, isso estão em mesmo. contato com a polícia. Não vão querer estar envolvido com crime, É isso. com práticas ilícitas, com consumo de drogas, com coisa errada. Né? Você também leva seu filho para lá, né? Isso. Vez ou outra tem uma vaga lá. Exatamente. Essa é a escolinha de futebol e aqueles garotos que se destacam, a gente tem as seleções, né? As seleções sub-15, sub-17, até o sub-20 a gente... Eles jogam fora do estado em campeonatos, né? Inclusive, Silvio, nós tivemos uma marca histórica esse ano.
Nós somos o primeiro clube do Tocantins, o único clube do Tocantins, a chegar no oitavas de final. Chegamos no oitavas de final da Copa do Brasil. Da Copa do Copa Brasil. do Brasil Sub-17. Sub-17. Nunca, nenhum time. Essa que eles chamam de copinha? Eu sou péssimo Não, em a futebol. copinha já é o Sub-20. É o Sub-20, né? Mas O esse Sub-17. Sub-17 que é base, né? É a base para essas as Garotos principais. de 15, 16 e 17 anos foram conosco, jogaram lá em Rondônia, foram campeões estaduais ano passado, jogaram em Rondônia, passaram de Porto Velho, Gazinho, Porto Velho, conseguimos passar lá e chegamos às oitavas de final. Empatamos aqui e perdemos lá no Maranhão. Mas assim, foi o melhor resultado já da história do estado do Tocantins. E isso na é competição. possível pelo trabalho dos policiais, Exatamente. pelas parcerias que são Pelas parcerias, realizadas os com os patrocinadores, patrocinadores, com a iniciativa privada, né? A iniciativa do governo de ter permitido e deixado a Exato. polícia se envolver em mais Exato. questões que vai prevenir, inclusive diminuir aquele retrabalho Exato. que o senhor falou. Exatamente. O nosso objetivo é esse, é criar um guarda-chuva, e eu vejo muito os projetos de prevenção isso. É um guarda-chuva que um garoto que passa por um projeto desse, ele vai ter bem menos chance de se envolver com crime do que um garoto que não passa. E a de artes marciais? Também o Dojo de Ouro, fomos lutar um campeonato europeu ano passado. Quais são as modalidades? Hoje nós estamos só com jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Hoje as artes marciais nossas são o jiu-jitsu, mas os garotos treinam lá no primeiro batalhão. O sensei é o subtenente Caetano, campeão várias vezes, né? Campeão mundial, inclusive. Já fica o convite aqui pro subtenente Aí, ó, Caetano vir cara, aqui, é falar do sensacional. projeto, falar da sua carreira E como a história de vida, hein? atleta A e história de policial. vida, o que as artes marciais fizeram com o Caetano. O cara que eu falava, Caetano, graças a Deus você mudou, viu, bicho? Senão essa sua ficha não ia aguentar, não. E mudou, cara, assim, ele conseguiu... A disciplina, a ressignificou a responsabilidade, a né? responsabilidade, a carreira dele, é um cara sensacional, né? E tanto ele quanto o Sanches, que tá na escolinha de futebol, fazem um trabalho, uma entrega espetacular para a Polícia Militar. Enfim, eles atendem esses garotos aí. E O esporte, levam, assim, quem gosta, gosta, Porque, né? assim, O ó, cara se dedica. só o esporte por si só, ele já é um mecanismo de disciplina, enfim, de transformação de mente. Mas quando você está num ambiente militar, onde hierarquia e disciplina são princípios inegociáveis, isso também já gera ainda mais, enganja ainda mais a questão de cidadania, de civismo, enfim, de entrega, de performance. Então é muito bacana. E ver isso, né? E como isso não só, Silvio, na questão de esporte, mas assim, não é raro algumas mães chegarem e falarem, cara, meu menino agora até a cama tá arrumando, É outra pessoa. entendeu? Mãe, eu achei engraçado. Às uma que vezes, falou os assim, pais hoje, às vezes, não estão tendo controle sobre os É. filhos, né? E às vezes precisam de algo externo para Isso. poder para poder incentivar e ser fazer um essa mudança, catalisador para buscar disciplina e às vezes até desenvolver nele a vontade de fazer alguma coisa com o futuro dele, né? Exatamente. Que Então, seja assim, produtivo. Não é raro chegar e falar, pô, mudança que meu filho teve, né, em casa, lavando louça. É, é aquela coisa da média das pessoas com quem você convive. Aí ele tá ali no meio em que as pessoas têm disciplina, têm foco, Isso. têm objetivo na vida, tá praticando algo saudável, um esporte, Exato. né? E aí Então, ele começa a projetar a vida dele, o futuro dele, naquelas pessoas que ele tá admirando ali, convivendo e admirando. Exato. Aí se ele vai conviver só com gente que tá fazendo coisa errada, gente problemática, a tendência é ele se Também. adequar àquele meio, né? Uhum. Então, esse trabalho é uma das coisas que eu mais admiro na PM do Tocantins, são esses projetos sociais. Isso. Além de todas as outras coisas, mas assim, é algo assim que eu não esperava que crescesse tanto. Eu lembro quando começou ali no primeiro batalhão, aquela Você escolinha, tava lá. e hoje é um negócio sensacional, quase 1.000 crianças ali. Tem 20 anos de projeto. Pois é, Então, e não pode parar, ele tem só que crescer e desenvolver para outros estados. Eu acredito. Então, assim, sim, esses projetos. Então, a gente tem essa perspectiva de gastar. Quero muito que a Polícia Civil faça algo assim também. Não, Eu e sei é que é mais importante. difícil porque é mais espaço, né? O batalhão ele concentra mais os Concentra. profissionais, já a Polícia Civil é mais espaço e é uma E- atividade diferente, mas a gente poderia fazer Poderia. também. E assim, é muito também, sabe, eu convivi aí nessa parte de polícia comunitária, de conselhos de segurança. Quando a gente consegue alcançar, vai muito também o profissional, cara. Você achar o profissional que tem o perfil, o profissional que tem a dedicação, enfim, é uma série, os projetos de sucesso. Não é para qualquer um É uma lidar. série de. Os grandes projetos de sucesso, você vai ver que é uma série de construções, de encontro de perfil, de encontro da pessoa certa e a coisa explode. Que ali o Sanches hoje, né, faz um trabalho sensacional. Né, o Caetano também, que faz um trabalho. Não é só um trabalho, né? Não é só não, é um propósito, é um chamado a esse propósito. Porque eu falei, Sanches, às vezes eu pergunto para os meus oficiais, por que você faz o que você faz? Porque o que te leva, o que te move, né?
Por que você faz isso? Então o cara fica, mas assim, a gente vê que não é algo, é algo que Que vai além além do da obrigação, além isso, da, além da obrigação. é uma coisa que, Cara, que move que mesmo. move. Por que você faz o que você faz? O que te move, né? Então, assim, igual você falou, cara, e esse sentimento de você, cara, a gente que tá na polícia, a gente que tá em posições. Quando uma pessoa chega e traz um depoimento desse, de que mudou a minha vida, de que impactou, você falou, pô, todos os dias a gente tem a oportunidade de ajudar pessoas, né? E como isso, ela traz uma satisfação Muito emocional mais do que o salário, às vezes. muito mais do Claro que que o o salário é salário. importante, eu quero meu dinheiro, mas Cara, quando você ajuda alguém, é uma é uma sensação assim, pra satisfação. caramba, você dá vontade de fazer mais. Entendeu? E isso incentiva, isso motiva, né? Às vezes a pessoa, quando ela lida, e eu vejo isso, né? Uma vez por mês, eu, pessoalmente, não só, eu visito alguns abrigos de crianças que são abandonadas e que estão violentadas, enfim. E a gente vê quando você... E eu já fiz algumas experiências de levar pessoas que estão com alguns problemas pessoais, enfim, em alguma área da vida, mas quando ela lida com quem tem problema de De verdade, verdade. cara, isso muda toda a sua visão, toda a sua ótica, toda a sua perspectiva. Então, isso é importante. Sabe, isso é importante. Eu vejo isso muito no batalhão com alguns policiais, quando eles lidam com situações que. Então, assim, e isso tem que ser motivante, né? Tem que motivar, e o que te move, o que te faz fazer, por que você faz isso que você faz. Então, geralmente, eles têm uma resposta que vai além do obrigação. Ainda falando de esporte, tem um que eu adoro, que é o Steve Reis. Aí não só pela questão do social, mas assim, é uma coisa que eu participei e eu acho incrível. O único esporte que eu realmente pratiquei na minha vida foi corrida. Olha Só que só. era aquela corrida de rua mesmo. Uhum. Mas a corrida rústica, né, que é lá naquela pista cheia de obstáculos, Sim. transição, Steve's Race, Steve né? Reis. Steve's Race aqui. Já tá aqui no nosso painel. Como que apareceu o Steve Race, né? Pronto. Conta um pouco pra gente Pronto. da história da Steve Race aí, resumidamente, e quando que vai ter a próxima e como é que a pessoa pode participar e quem pode Pois participar. agora, vamos falar. Assim, o desafio Steve's Race, eu fiquei sabendo dele pela primeira vez através da Ascom. Eu tava na Ascom, o Gurupi começou um trabalho pequeno, né? Na época acho que era 200 pessoas e tal. Eles estiveram correndo, eu acho que era Gurupi é uma cidade no sul do do sul do estado, estado. para quem não Isso. sabe. E o 4º batalhão, que é o Acho que é a batalhão que cuida. terceira ou quarta maior Acho que é a cidade, né? terceira, né? Terceira Só maior perde cidade. Paraguaína. E aí, eles foram correr a Braves Race, uma outra corrida dessa lá, uma corrida de desafios e tal, e acharam interessante. O Coronel Barbosa iniciou ali essas discussões. E aí o projeto cresceu, eles fizeram 2 corridas lá, uma corrida pequena, depois mais para os militares, depois uma corrida maior, e a terceira corrida explodiu lá, acho que quase 500 participantes. Aí o Coronel Barbosa, já comandante-geral, me chamou um dia lá, falou, não, vamos transformar essa corrida. Será que se eu convidar o Coronel Barbosa para vir aqui na entrevista que ele vem? Vem sim, conversa com ele é um Então cara eu já muito vou acessível. convidar, Coronel. Isso que você falou, e aí assim, ó, já vou te falando, quando você falou da patrulha rural, tem muita mão do Coronel Barbosa nisso, né? Então, assim, muitas ações importantes da instituição recente, próprio fortalecimento da patrulha rural, a Operação Canguçu, enfim, a Steve's Race, tudo passou pela... O homem é Visionário, né? Visionário, enfim, mas eu acho que vale a pena. Precisamos de mais gestores assim. Gestores assim. Aí ele pegou e falou: não, vamos fazer isso. Eu falei: comando, bora, véio, vamos levar. Eu acho que conecta bem. Tá igual a corrida do fogo, né? Do bombeiro. A ideia Essa é que também já corri muito tempo. tradicional, 18 edições, 19 edições. Então a ideia é que a Steve's Race também vire uma corrida tradicional da Polícia Militar, né? Que a gente consiga criar essa identidade. Eu acho que já virou, porque Já virou, né? A gente tá falando bastante. Pessoal da educação, eu tenho muito contato com o pessoal da educação, o pessoal aqui da perícia, obviamente, que eu represento eles, e todo mundo já pergunta. Quando é que vai Porque ser? viu nas minhas redes sociais, né? Eu tá correndo vendo? lá, a gente pode participar, quando vai Vamos ser, tem fazer. como a gente ir lá na pista, Pronto, conhecer. vamos conhecer a pista agora. Esse mês de maio a gente vai abrir para conhecer. Então vamos lá, construímos a ideia. Fazer um desafio que realmente estimulasse a prática de atividade esportiva, não só para os policiais militares, que é importante também. Lá eu usava a pista para o treinamento. Na minha educação física, eu levava as pessoas, os nossos militares para fazer. Que são obstáculos, Silvio, que muitas vezes o policial vai deparar no seu dia a dia. São rotineiros. São rotineiros. Ah, eu preciso pular um muro. Eu tenho um muro lá. Eu preciso passar por baixo de alguma coisa. Eu tenho uma pista Correr de dentro do mato eu atrás tenho que de correr dentro do malandro. mato. Eu tenho um obstáculo. Eu tenho que pular alguma coisa. Eu tenho esses obstáculos. Então, assim, é um pouco da nossa rotina. E a ideia é... Ainda mais aqui no Cerrado, né? ainda mais aqui no Cerrado. Por que não transformar isso, né, em algo que a gente possa
possa trazer a população, e aí quando você fala assim, eu preciso conhecer, são pessoas, o ano passado eu tive até essa curiosidade, quem nunca tinha vindo no quartel? Quase 50% das pessoas, eu nunca vi no quartel. Então, assim, a gente consegue alcançar um outro público, eu consigo furar uma bolha, né? Eu tô na minha bolha da segurança pública e eu consigo chegar e alcançar um outro público para eles conhecerem. Vários. A bolha do esporte, a bolha da educação, a bolha dos Nos jovens. jovens, exato. Porque assim, ó, eu te falo uma coisa, dessa experiência aí, o ano passado nós organizamos e agora no segundo ano que a gente está organizando. E não ir no Cara, quartel só quando tem um problema, né? Você vai no, eu vou lá, no quartel para uma atividade saudável. saudável. E eu falo assim, Networking, conhecer pessoas. Exato, depois que eu vi, e o conceito, e aqui eu não falo nem só do esporte, mas um conceito da Stives é um conceito que busca a superação. Ele busca te incentivar, e aquilo que a gente falou, às vezes de sair, de tomar ações, cara, atitudes. Porque quando você vence, você olha ali, mas são tantos obstáculos. Primeira coisa que a pessoa pensa, não é pra mim, eu não consigo, é muito difícil. Mas quando você consegue vencer algo dessa natureza, cara, isso gera um sentimento de realização. Você se sente sabe? muito mais capaz de qualquer coisa. E não é só sobre corrida. Eu vou até fazer um adendo aí, vou contar a minha experiência. Pronto. Aí, Porque fale pra mim, gente. é bom, o cara que eu tava há 8 anos sedentário, eu sempre pratiquei atividade física, mas eu tive problemas pessoais e do trabalho também, eu trabalhava muito, até dezembro do ano passado, eu trabalhava num regime assim de 14 horas por dia, todos os dias, mesmo, não tinha cara? fim de semana, Nossa. tava pra enlouquecer. E aí eu falei, eu não vou conseguir, porque assim, eu corria bem, eu corria 10 quilômetros todos os dias, 10 quilômetros, cara. É todos muito. os dias, até 2014. Em 2014 você Aí em deu uma segurada. 2015 eu tive um problema, né? Eu tive uma perda familiar muito forte assim, aí eu comecei a desenvolver outras questões lá, e questões pessoais. Mas aí eu fui parando, e aí acabei fazendo nada. E aí nisso foram mais de 8 anos, né? Foram mais de 8 anos sem fazer atividade física. E aí eu meti a cara e fui. Nós Chiefs. Aí eu fui no primeiro... A gente fez aquele esquenta, né? um esquenta lá, que vocês me enganaram. Tinha... Quantos obstáculos? Na época acho que eram 20, né? Eram 20. Aí quando foi o dia da coisa, vocês colocaram o quê? 40? A gente foi pra 30, 29, 31. 31. De 20 pulou pra 31. Eu falei, agora que eu não consigo. Mas eu consegui. Porque a Stives Race, você não precisa ganhar a prova. Não. Se você terminar a prova, meu amigo, você já ganhou. Você mesmo, é contra Você você já mesmo, ganhou. é contra a sua mente. E não tem a questão de tempo. Porque assim, você tem que passar 31 obstáculos. Agora deve aumentar, né? Vocês são sacana também, Vai né? pra 30, não, vai aumentar pouca coisa. Os obstáculos são todo tipo de obstáculo que você imaginar. De pular muro, a subir corda e pular dentro d'água e atravessar um riachinho lá. Verdade. E umas pneu, ficar pulando pneu. Então, assim, são vários obstáculos. E é uma questão de superação mesmo. Você fala, caramba, eu consegui fazer. Isso. E não interessa se você tá com sobrepeso, se você é homem, se você é mulher, se você é baixinho, se você é alto, se você tá pesado, se você... não vou dizer que você tá 100% sedentário, porque você tem que pegar leve também, porque é puxado. Mas vai no seu tempo. Mas assim, se hoje... Mas eu tava sedentário e A gente tá consegui. 40 dias na prova. Você E fala, ter 3 cara, eu hernias vou de disco. fazer. Vai lá e faz treino 2 vezes É. e faz. Mas é isso mesmo. Não é só sobre uma corrida. É sobre mentalidade. É sobre você provar pra você mesmo que você consegue. Eu não consigo. E assim, cara, você pode. Fora você que é pode divertido. tudo. É divertido. Você entra Se- limpinho, sai sujo de lama e tudo. Aí você pensa assim, mas é É divertido. divertido. É uma prova E divertida. no final tem o carro do bombeiro pra dar um banho em joga você dar lá o banho. também. Então assim, ó, você tá vendo pra quem é a corrida. Muito bem organizada. pra todos. Eu fui com uma galera nossa lá. Sabe o que eles falaram? Então, Silvio, eu nunca tinha visto uma coisa tão bem organizada. Que legal. Porque a cara. corrida começou às 6h30 6h30. da manhã. 9 horas da manhã, não tinha nem lixo, mas não tinha ninguém. Até o lixo já tinha sido limpo, tava tudo limpo, Que perfeito. Assim, no nível de organização que eu nunca tinha visto na minha vida. Que bom. Então, assim, cara. mais parabenizar a Polícia Militar pelo nível de organização e dedicação em fazer os eventos, né? Mas assim, é justamente os conceitos, né, que a gente quer entregar, esse conceito de excelência. Então é Stives Race. E eu te falo assim, que não tem nada igual, cara. Não tem nada igual, sabe, Silvio? Não tem outras corridas dessa natureza aqui na região norte, né, com obstáculos, e o obstáculo ele te incentiva. Então, assim, eu queria deixar bem claro. Para quem eu tenho 3 categorias. Eu já corro, já tô acostumado a correr. Faço a categoria Elite. A Gurgel vai fazer. A Gurgel que chegou aqui pra gente agora, soldado. Ela vai fazer na categoria Elite, não é isso, Gurgel? Parabéns, porque eu tô fora. Ela faz Elite, que aí eu vou ter premiação em dinheiro, eu vou ter um nível de competitividade. Aí eu tenho que fazer os obstáculos na Elite. Segundo, categoria combatente, que é voltado para
forças de segurança em geral. Polícia Militar, Polícia Civil, O Perícia, polícia. Guarda Metropolitana, enfim, SAMU, a TTM, que ele corre com aquela calça, a calça tática O e pessoal que coturno. vai de forma tática e tá Isso. bem condicionado. Beleza. Agora, a minha terceira categoria é o que eu quero que as pessoas venham. É a categoria de inclusão. É a categoria que eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu corro, enfim, mas venha se desafiar. É um desafio, igual o Silvio falou. A corrida não é contra o outro. É contra mim mesmo. É contra. E eu falo, e é emocional. Igual você falou. Depois que Tem eu alguns voltei depois que eu participei da Steve Race, ó, eu tenho 3 hérnias de disco na lombar. Tava sedentário há 8 anos. Aí eu passei por um período conturbado de trabalho no ano passado, Uhum. mas no fim do ano eu comecei a fazer academia, Tá vendo? comecei a caminhar, fazer uma corridinha, voltei às atividades físicas agora. E eu coloco que muito, e isso tem sido pelo fato de eu ter participado da inscrição. Steve Race e falar assim, eu preciso fazer isso de novo. Esse seu depoimento é legal, porque algumas pessoas já me falaram isso. Teve uma moça, uma senhora, que me falou uma vez assim, falou assim, comandante, eu achei que eu não ia dar conta, quando eu cheguei no meio, falou, quando eu cheguei no meio eu já queria voltar, mas se voltasse era a mesma coisa. Mas assim, quando eu finalizei, assim, parece que desbloqueou, as palavras dela foram, desbloqueou algo em mim que me levou, eu voltei a fazer minha faculdade. Que tava Desbloqueou o trancada. seu instinto selvagem. Não, sabe o que ela falou? Ela falou que tava com a faculdade travada há não sei quantos anos, 2 anos, eu acho, e ela voltou a fazer a faculdade. Eu falei, cara, já pensou? Por causa de, é só uma corrida. Não é só uma corrida. Então é uma experiência que você vai viver, a Steve Race, Vai falar ela de uma permite. experiência. É uma experiência que vai te levar para um nível novo, um nível de superação, um nível de entrega, um nível em que você vai ver que você é capaz de fazer tudo que você quiser, né? De estar onde você quiser. Enfim, basta a disciplina, a entrega, né? Um sacrifício momentâneo. Só Então, não vá de meias brancas. só não vai. A gente só sugere assim, nem de tênis branco, né? Porque Não, ele nunca mais vai ficar evite branco. tênis brancos e meias brancas, mas assim, é uma prova divertida. A gente vai ter quase 6 quilômetros, 5,6 quilômetros, mais de 30 obstáculos, enfim. E quando você tá cansado aí, a gente vai passar na água, né, para dar uma relaxada, refrescada. Enfim, curta, aproveite. É algo que vai te tirar da sua zona de conforto, que vai te desafiar. Se e vai engolir te uma laminha, depois você toma um vermífugo, fica 100%. Vai ficar 100%, não tivemos ninguém assim que passou muito mal. Estamos cuidando esse ano com a segurança da prova também, conseguindo serragem, palha de arroz. Sempre tem presença do Temos SAMU, do sempre bombeiro. SAMU, bombeiro. É claro, é uma corrida rústica, pode ser que alguém machuque um pé, machuque alguma situação, mas a gente está tomando todos os cuidados para que isso seja o menor possível. Uma prova toda segurada. E se você quiser, nós estamos com cupom de desconto. Me chama lá no direct, me chama no Instagram, me chama aí nas redes sociais que a gente vai conseguir. Quem quer participar e fazer a inscrição já está aberto? Está aberto, as inscrições vão até o final do mês de maio. E onde que ele se inscreve? No site Central da Corrida, ou lá na nossa bio do Instagram, @1bpm_PMTO, tem lá também o link para você fazer sua inscrição. Chama a gente, fala que ouviu o programa aqui no Esfera Podcast e fala assim, não, eu ouvi o programa com o Silvio Jaca, eu quero um desconto. Aí me chama lá que a gente vai conseguir esse cupom exclusivo para os ouvintes aqui do Esfera Podcast. Perfeito. Olha, você já tem um desconto só por ser nosso Esfera Podcast Raiz aqui, os nossos ouvintes que são ouvintes, internautas e telespectadores que são ali os pioneiros aqui, começando a construir, né, esse canal de comunicação. E entre lá no Central da Corrida, busque lá pelo Steve's Race, ou entre lá na bio do primeiro BPM, _PMTO, e faça sua inscrição e participe. Você não vai se arrepender. Você vai gostar muito, vai ser divertido. Leve sua família, tem o Steve Race Kids também, Vamos ter, e Steve's Race Kids vai ser em julho esse ano. Em julho a gente vai fazer um momento de férias ali para as crianças. No dia 8 de junho... Aí, ó, julho, desculpa interromper. Julho, o pai que tá com seus filhos em casa também, mês de julho, junho aí. Steve Kids. Steve Kids. A Steve Race Kids que vai ter sua pista reduzida, né? Que é para as crianças, tem outras atividades também. Isso. E aí o pai que quer levar o filho no Steve Race Kids, o que ele faz? Ele vai fazer a inscrição também no site. Assim que passar a corrida de 8 de junho, que é o desafio, o pai corre com a gente 8 de junho, a gente já vai abrir as inscrições da Steve Kids, porque aí a gente consegue dedicar melhor, né, para Steve Kids. Vamos querendo levar o pessoal do Canil da PM, né, o GOC, Força Tática, Patrulha Rural, BOP,
As crianças teriam contato com todas exatamente. as Pessoal especializadas, do né? ambiental com os animais empalhados, queremos levar o robô, o pessoal da robótica, né? Eu já fiquei sabendo que nós vamos ter o reforço do Bumblebee, dos Power Rangers, que vão estar conosco lá no mês de julho. Então, praticamente não é nem uma corrida, né? É um dia de atividade É e um dia de lazer. Tá atividades. parecendo o Beto Carreiro. É tipo isso aí, vai ser um dia de atividades, né, com a corrida Steve Ace. Então, sim, então, dia 8. E aí também, né, estamos convidando o pessoal que quiser participar conosco, ainda está aberto, viu, Silvio? Algumas cotas para os nossos patrocinadores estarem conosco lá. A data do Steve Race Kids já tá... Ainda não. A Ainda gente não. vai, assim, no dia 8 a gente vai anunciar. Ah, vai definir depois da corrida do Isso. 8 de junho. Mas a princípio na primeira semana de julho. Julho. Excelente. Você que não vai viajar aí e quer gastar um pouco dessa energia dos seus filhos, que não Já. vão estar em período escolar, já leva para o Steve Race, que vai ser uma Exatamente. experiência que eles não vão esquecer. Vai ser uma manhã com o primeiro batalhão, com várias programações. E a inscrição não é cara, Não, é barato. é barato, é isso. Mais Ano barato passado- que você levar eles para tomar um sorvete ou comer uma pizza. É verdade, é desse jeito. E os patrocinadores? Quem quer colocar sua marca lá no Steve Race, em algum daqueles obstáculos, tem um pacote especial para quem exatamente. quer patrocinar, né? Exato, tem a Steve's Ace e Steve's Kids, né? Quem quiser patrocinar hoje, temos uma cota, um programa de cotas, o espaço de ativação, a divulgação, esse conceito de superação, esse conceito de esporte, né, de disciplina, a gente quer levar também para os parceiros. E cada prova, Silvio, esse ano o diferencial é que eu vou ter os desafios. É um desafio sim de perito, tal, vai ter um desafio que a gente vai escolher. O desafio, né, da Energisa, o desafio Fundação Protocantins, que o competidor, além de, enquanto a gente ficar lá na lateral do batalhão, com os espaços de ativação, com os banners do parceiro, dentro, né? Então, como é bateria, então vai chegar a galera, eles vão ficar. Enquanto eles estão passando pelo desafio, ele vai estar lá. Ó, esse aqui é o desafio Energisa. Vendo a marca. Exato. Todo mundo quer filmar. Isso, então, ó, assim, você filma vai aqui, ó, ter esses- um painel de divulgação É da sua isso. marca excelente. Até porque quem passar pelo desafio, pelo obstáculo, vai e vai esquecer. ver a sua marca, ele não vai esquecer nunca. Não vai esquecer, você vai falar, poxa, cara, aquele. Enfim, e isso é uma marca, né? Mas é uma marca que com certeza vai ser positiva pela superação que essa pessoa vai ter. Então a gente quer trazer e quer levar esse conceito, né? Hoje nós estamos com redes sociais fortes, né? Aqui com mais de quase 2,5 milhões de impressões só do primeiro batalhão. Sem Sem considerar contar o da o PMTO da PM, que como um nós temos todo. mais de 110 mil seguidores. Qual que é o arroba lá do Instagram da PM? @PMTO. Arroba Arroba PMTO. PMTO. Assim, vá lá, Né? já segue o arroba O PMTO, PMTO oficial. segue PMTO o arroba, oficial, isso. arroba PMTO oficial e o arroba 1BPM Underline underline PMTO. Isso, que aí a gente vai conseguir. Segue lá. E Segue o a Esfera gente. Podcast também, arroba Isso, Esfera Podcast, já segue lá também, deixa seu joinha aí, curtir. E vá lá no canal do YouTube também e se inscreve e coloca as notificações para você receber novos episódios e ver entrevistas maravilhosas É aqui. isso mesmo. E quem falar que assistiu aqui nossa entrevista, vai ter um cupom com desconto exclusivo aqui do Esfera Podcast. Pode falar ou com a Gurgel ou com a Lara lá no nosso Instagram. Exatamente. Assistiu o Esfera Podcast, já tem um desconto especial lá na Steve Race e na Steve Race Kids. Aí se fizer Kids, Puxei com mais certeza. um aqui Aí, ó, para já você vamos levar os seus pros filhos. dois, Steve Race e Kids. Coronel, o papo tá bom. Eu É. queria continuar mais, senão vamos Rapaz, passar hoje 2 dias aqui evoluiu, né, só cara? falando, mas eu quero que o senhor deixe uma mensagem para a população de Palmas, a qual o senhor está na incumbência de proteger. É isso. Depois, outra mensagem para os jovens que pensam em ser policiais militares, que assistiram aqui e se motivaram, para quem ainda não sabe o que fazer da vida. E o que o senhor diz para motivar quem está estudando também para o Claro. concurso? O que ele tem que fazer? O que ele tem que estar pensando? O que ele tem que estar com sentimento para isso? É isso. Então, assim, primeiramente eu queria agradecer, né, a oportunidade, Silvio, de estar aqui. Né, conversamos, passou rápido, né? Eu acho que já tem quase 2 horas, né? E faltou alguns assuntos que eu queria explorar e ele vai ficar para a A próxima. porta está aberta aqui, o senhor vem quando o Vai senhor ficar para quiser. próximas, né? Eu tinha preparado também uma fala sobre algumas dinâmicas da capital mesmo, né? Dos nossos conselhos de segurança. Dicas de segurança para a capital. Exato, né? Nós temos aí as dicas de ouro. Quem que puder, lá no nosso Instagram, a gente, né, tenta, sempre tá lançando. Temos as dicas de ouro do primeiro batalhão, não é isso, Gurgel? As dicas de ouro do primeiro batalhão, onde falamos sobre golpes. Eu ia trazer fiz um apanhado dos principais golpes pra gente discutir, né? Algumas situações que acontecem e como que a gente pode prevenir isso, né? A população é muito importante. Eu digo assim sempre, né? Que hoje o papel de prevenção, ele é muito mais forte dentro das comunidades organizadas, porque aquela comunidade que ela é mais atenta, que ela é mais vigilante, o criminoso não fica. O criminoso vai buscar onde ele passa impune. Ele migra onde ele tem espaço. Ele tem espaço.
espaço onde as pessoas não veem. Então, sim, mas vamos deixar para um próximo assunto, é uma temática, enfim. Mas hoje eu queria agradecer essa oportunidade, né, de estar falando, de estar contando um pouquinho da minha história, né, e eu sou a prova viva de que a sua fraqueza, né, ou aquilo que você, o seu ponto a crescer, ele pode ser muito fortalecido, né? A minha maior dificuldade era falar em público, a minha maior dificuldade era me comunicar. Às vezes pode passar a ser o principal. E hoje eu sou conhecido como, pô, eu queria que você fizesse uma palestra ali, eu queria que você fizesse uma fala ali, eu queria que você fizesse... Então, assim, o meu ponto mais fraco, né, de quando eu entrei na polícia, acabou se tornando um ponto que eu fiquei conhecido dentro da instituição, não só dentro, mas fora também da instituição, né? Hoje eu falo assim, pô, cara, parece que eu nasci para isso, mas não foi uma construção. E você que nos assistiu, saiba que esse momento, né, essa janela que você está vivendo, e aí essa janela que você está passando, aproveite isso, né? Às vezes um tempo de sacrifício, né, um tempo de plantio, ele vai determinar toda a sua semeadura. São alguns anos, né? E eu sempre tive isso comigo, né? Principalmente a galera mais nova aí. Eu também fiquei assim, pô, será que eu vou para cá? Tanto que eu falei aqui, ó, eu fiz concurso para várias áreas, né? Eu tava ali meio que sem saber, mas fica atento aos sinais, né? Às vezes, eu acredito muito, né? Que Deus, ele fala com a gente através de sinais, né? Então, fique atento, né? Busque, coloque as suas sementes, elas não voltam em vão, nada, nenhuma semente, né? Independente do que você planta, necessariamente o que você está plantando, a sua semente vai determinar a sua colheita. Então, são alguns anos da sua vida que vão determinar todo o seu futuro, toda a sua história. Então, sim, foque nisso. Foque, né, nessa um foco disciplinado, tenha uma disciplina com foco, uma disciplina consciente, né, mesmo que você não tenha vontade. Até hoje eu não faço só o que eu tenho vontade, né? Isso, né, coisa de criança. Então, se você quer, quando a gente vai assumindo responsabilidade, a gente faz o que precisa ser feito. Vai chegar um tempo que você vai fazer o que você quer, mas, né, no momento do plantio nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Então, para nós hoje, né, e hoje eu estou realizado, Silvio, né? Eu estou onde eu queria estar, né? Tô comandando o batalhão que eu queria comandar, né? Vivendo as experiências que eu ia te sonhei fazer pra essa viver. pergunta e tu já está respondendo, se você se sente realizado. Eu falo isso hoje com muita tranquilidade, né? Hoje eu me vejo, se não for o batalhão mais importante do estado, é um dos 3 mais importantes do estado, né? Enfim, e eu vejo que o equilíbrio de vida, né? Então, assim, você tem a sua família, o seu relacionamento com pais, um relacionamento com amigo. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Não adianta eu focar só numa área, mas a minha vida ser toda desregulada, ser toda incongruente, né? Eu tô bem aqui, para mim não faz sentido isso, né? Eu só tô bom nisso, minha vida tá legal aqui, mas emocional eu tô ferrado, familiarmente eu não tô legal, enfim. Eu preciso sempre buscar esse equilíbrio. Esse equilíbrio é uma palavra forte, né? Nós somos um ser completo, né? O ser humano é um ser completo, ele não é um ser só profissional ou só, enfim. A gente precisa entender isso. E é o que eu busco muito, tentar manter esse equilíbrio, né? Conectar e contactar, e fazer com que isso se torne congruente, né, da forma que faça sentido para mim e para as pessoas que estão mais próximas, né, para as pessoas que eu amo. Então, hoje sim, né, hoje estou pagando uma etapa, né, tendo esse privilégio. Eu acho que é um ciclo também. Eu sei que o meu ciclo a cada dia se aproxima do fim como comandante do 1º Batalhão, mas me sinto sim, né, com muitas conquistas realizadas ali no batalhão, com muitos amigos realizados, com muita conexão feita com pessoas que se tornam muito próximas da gente, porque a gente convive muito, a gente sonha junto, né? Sonhamos vários projetos, sonhamos um avanço no batalhão, sonhamos Steve's Races, né? Quase todo dia eu chamo a galera pra gente reunir e conversar. Então, sim, a gente sonha muitos projetos juntos, e quando a gente vê as coisas acontecendo, isso é um sentimento. As pessoas que a gente ajuda, as pessoas que a gente consegue, igual esse caso dessa ocorrência, indo para as redes, eles que vão, eu faço questão de agradecer. Então esse é um sentimento que, por mais que dinheiro seja importante, né, dinheiro é muito importante, não adianta a gente não falar, mas não é tudo, né, não vai te satisfazer. Então esse conjunto. Então siga focado, siga com disciplina. Disciplina é muito mais importante do que uma inspiração. Sabe, você precisa ter, porque às vezes uma inspiração ela se esvai, né? Enquanto alguém me decepcionou, eu perdi isso. Mas seja disciplinado com o que você busca, com o que você acredita, e tenha a sua visão extraordinária de futuro, uma visão, né? Tenha bem claro onde você quer chegar, o que você quer, e queira, né? Às vezes eu sinto, pô,
tem que querer mais, mas a gente tem que querer, a gente tem que buscar. Até pelo dinheiro a pessoa tem que querer Tem que querer, também. cara, não adianta... E o policial ganha bem? Aí, ó, a pergunta, né? Hoje nós temos uma carreira valorizada, né? Claro que sempre buscamos, né, alternativas também para fortalecer isso, o comando, e aí eu preciso também destacar, né, o avanço institucional. Mais do que eu preciso e menos do que eu mereço. A gente fica nessa, pô, mas assim, sim, é um valor que, se a gente for comparar nível de carreiras, enfim, de estruturas, nós temos um salário digno, né, enfim, e vale a pena mais do que eu preciso, menos do que eu mereço, é uma boa fala, mas a gente hoje consegue viver, Com dignidade. Com dignidade aqui, né, com a nossa família, então sim, vale a pena, é uma carreira que se você sonha com isso, cara, abraça o seu sonho, vai pra cima, depois eu vi que não era o que eu queria, mas viva o momento, viva aquele seu Veja a foco. experiência, às vezes você Viva nem essa sabe, experiência. às vezes você tá indo só pelo dinheiro, É. aí quando você chega lá, fala, caramba, isso aqui é bom. É bom, é isso. E não necessariamente que isso Porque vai te você não travar. viveu a experiência, como é que você vai saber? Eu mesmo vim Exatamente saber isso. que na PM eu podia ajudar pessoas todo santo dia, de uma forma diferente, só depois que eu vivi isso. Eu nem imaginava isso. Eu achei que eu ia só prender bandido, dar uns tabef lá e É tal. isso. Era a mentalidade que eu É tinha a como mentalidade, jovem. que- Depois que eu fui, eu falei, não, eu não posso estar batendo nas pessoas. Não, eu não é só isso, né? É isso. Eu tenho que ser um policial mais completo. Eu sou professor, Nossa. psicólogo. Não é só policial, ao mesmo tempo policial. É professor, psicólogo, multifunção, né? é tudo. Dá assistência médica ali para as pessoas, às vezes, Isso porque alguém que passou mal. Então, assim, você só descobre isso depois que você entra. Você Perfeito. pode só vislumbrar, mas você só vai saber Só vai saber fazendo. vivendo essa experiência. Vive essa experiência, entre de cabeça, se dedique, tenha um comprometimento, né? Aquilo que você faz, comunica. Tudo que você faz comunica, né? Como é que eu vou me lidar durante a minha carreira? É. Isso vai comunicar quem você é, vai construir sua identidade dentro da instituição. Se você acha que você vai entrar lá para ser bravão e bater nos outros, você vai responder sindicância e vai ser Aí o cara já expulso. pensa, Vai pra já cadeia. vai pensar. Então, vamos lá para fazer o bem. É isso aí. viu? Mas é isso. Obrigado pelo convite, obrigado aí pela oportunidade de estar mais uma vez, né? Estar junto contigo agora pela primeira vez no Esfera Podcast. Conto com vocês, estejam conosco, esteja com o Primeiro Batalhão. O Primeiro Batalhão ele é o coração de segurança pública da nossa capital. A gente lida com uma área muito importante do nosso estado, né? A nossa capital, né? A área mais importante ali do nosso estado. Então, é uma responsabilidade, é o que a gente leva, sempre buscando uma excelência, né? No tratamento dos nossos clientes, da nossa população. Então, conte conosco, né? A gente quer, sim, cada dia construir uma cidade mais segura, né? Uma capital mais segura para que a gente possa viver, os nossos filhos possam viver, os nossos netos possam viver, e depende de nós, né? Depende da nossa atuação. E é assim que tem que ser, né? Porque essa cidade foi a que nós escolhemos para viver. Né? E Maravilhosa, nós queremos né, ela cara? segura, bonita, tranquila. Exatamente isso. Exatamente. Comandante, agradeço muito a sua presença aqui, foi muito enriquecedor para nós. Eu tenho certeza que quem acompanhou até aqui, quem não acompanhou perdeu, mas quem acompanhou até aqui teve muitas informações. Claro que o convite fica aberto quando o senhor puder, sei que sua agenda é muito cheia, né? Não, Afinal de contas, a vamos responsabilidade é organizar. muito grande. Mas para o senhor vir para dar dicas de segurança Com para certeza. os nossos moradores aqui da capital e para outras cidades também, que se aplica da Sim. mesma forma. E também alguns projetos que a gente não falou aqui, algumas iniciativas que o senhor teve lá. Eu quero destacar aqui a Patrulha Interativa ou Polícia Interativa? Exatamente. É por isso Que ele recebia o WhatsApp seu ali Isso. e ia lá na sua região ver qual era o problema. Isso. Ele, o comandante do batalhão, ia lá Nossas- pessoalmente com algumas guarnições As redes verificar. comunitárias de segurança, exatamente Eu isso. achei sensacional aquela ideia. Isso importante. aproxima muito e a pessoa tem aquela... ela sente de fato que foi atendida ali, Isso. né? Um contato direto com quem faz o policiamento dela. Então, eu importante. quero muito que o senhor volte aqui para falar sobre esse Vamos falar projeto. das redes comunitárias de segurança, Aham. esse patrulhamento interativo através das redes de segurança. Na Excelente. próxima nós vamos falar sobre isso e eu vou trazer o pessoal da patrulha. Então, esse é o Esfera Podcast, eu sou Silvio Jaca, estive hoje aqui com o comandante do 1º Batalhão, Tenente Coronel Monteiro. E ficamos muito felizes com as informações. Você que tem aí ainda sua carreira para definir, veio aqui uma oportunidade de você conhecer essa carreira maravilhosa que é de oficial da Polícia Militar do Tocantins ou de praça da Polícia Militar do Tocantins também, que você pode estar ingressando nas forças de segurança e prestando o melhor serviço para a nossa sociedade. Assista o Esfera Podcast, existem inúmeros outros episódios lá com outras carreiras também, que vai de medicina a perícia criminal, empreendedorismo e muito mais. E se inscreva, curta, comente, compartilhe, coloque sua sugestão de alguma profissão ou algum tipo de empreendedorismo que você quer que nós possamos trazer aqui no nosso podcast. E
Siga Esfera Podcast, @Esfera Podcast no Instagram. O canal do YouTube é o Esfera Podcast. E o Primeiro Batalhão, 1BPM _ PMTO e PMTO Oficial. E fiquem com Deus.